Bom, primeiramente, vamos dar continuidade aqui, né? Nós vamos começar a sessão de medicina regenerativa, uma área de bastante relevância no cenário nacional e internacional hoje, né? Então, primeiramente, agradecer pelo convite de todo o pessoal da ABET, primeiro congresso aqui, importante, né? Cada vez mais os congressos na área de dor, e principalmente essa na área de injetáveis, é uma oportunidade para todo mundo aí estar aprendendo, recebendo novos conceitos aí. E a medicina regenerativa hoje é tema de bastante discussão, bastante evidência. Quem mexe com a área do esporte, a gente que trabalha com atleta, seja amador, profissional, a medicina regenerativa está totalmente atrelada a isso. E hoje nós vamos ter uma discussão aqui bem legal, creio eu que de interesse de todos, com pessoas do mais alto renome aí. Vamos falar um pouco sobre legislação também. Então, primeiramente, eu queria chamar aqui ao palco o Dr. Marcos Brito, médico ortopedista, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia da Regional do Rio de Janeiro. Uma honra, Dr. Marcos, ter o senhor aqui conosco. Seja bem-vindo. O objetivo da ABET é falar de tudo que está relacionado à medicina infiltrativa. E quando a gente começou, em 2014, a gente tinha recém sido proibido o uso do PRP e a gente não tinha muitas opções. E aí ficamos muito focados em ácido hialurônico. Os anos se passaram, hoje a gente está falando de toxina botulínica, ácido hialurônico, fazemos ácido hialurônico em várias articulações, inclusive temporomandibular. Mas é importante que a gente esteja atento às novidades e às evidências científicas. A gente ainda tem uma certa dificuldade para o uso de ortobiológicos no Brasil, por uma questão de legislação que a gente está mudando, está tentando mudar. Nós tivemos um evento no Rio de Janeiro agora em julho, e tiramos a carta do Rio de Janeiro, que a gente levou isso ao CFM, e a gente está tentando fazer uma mudança de legislação. Vamos ter um evento agora do CFM no dia 14 de dezembro, no dia anterior ao início do Congresso Brasileiro de Ortopedia, da SBOT, em Brasília, e um dos objetivos é exatamente começar a pressionar o CFM para mudar o seu posicionamento. Por quê? Porque hoje as evidências científicas para uso de BMA, BMEC, PRP são evidências científicas muito robustas. Para começar essa discussão, eu gostaria de chamar o Dr. Arthur Menegassi, que vai falar um pouco sobre como é que está essa história de legislação, quando pode usar, o que não pode usar. E os senhores vão se surpreender, porque nós temos algumas possibilidades de uso que as pessoas ainda não exploraram. Bom dia a todos. Bom, antes um preâmbulo, que a gente vai conversar de legislação e um pouquinho de conceitos, e a gente convidou aqui, vocês vão ver que nessa mesa tem um grande grupo do OrtoRegen, com uma posição diferente do que tem muitas vezes na literatura e algumas posições deles diferentes. E como o Marcos falou, a nossa ideia é agregar, não afastar, né? Às vezes a gente tem algumas posições um pouquinho mais enfáticas, mas é coisa entre amigos. E vamos colocar um pouquinho o panorama. No Rio de Janeiro, eu diria que é o primeiro pontapé inicial do Brasil aproximar a regenerativa da ortopedia. Nós somos ortopedistas. E nós tivemos uma tempestade perfeita, como eu digo, há mais ou menos uns 7 meses atrás, em que nós estávamos num concurso de professor, nós éramos banca, e foi convidado todo chefe de departamento. Eu sou chefe de departamento da UFRJ, estava a Unirio, UF, todas as universidades de medicina do estado do Rio de Janeiro estavam presentes nesse concurso, e nós montamos um comitê, que é um comitê de ortopedia regenerativa do Rio de Janeiro. Por quê? Exatamente para poder chegar à conclusão dessa terapia que está enfrentando tantas dificuldades, que a gente, às vezes, será que é econômica, é política, o que está acontecendo, ou é evidência científica? E, para nossa surpresa, nós fomos acolhidos, vamos dizer, positivamente pela política.
A política do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde, na pessoa do deputado Luizinho, que é um ortopedista, entrou em contato com o nosso grupo, na época ele era secretário de Saúde, agora ele está no Congresso, voltou, ele acenou e disse assim, eu quero limpar as filas do Rio de Janeiro. E eu não quero limpar as filas com prótese. Eu quero limpar as filas de uma maneira que eu possa resolver meus pacientes de uma maneira barata, e vocês têm uma coisa que vocês estão oferecendo que é regenerativa. E aí eles iniciaram, lamentavelmente a gente não conseguiu puxar, né, Marcos, que a gente queria puxar para a FRJ, mas ela é federal, o INTO também é federal, todas as outras, só que é estadual, é o ERJ, e tem o dinheiro direto do Estado. Então é o primeiro serviço público do Brasil voltado para a medicina regenerativa. E a proposta deles é que a gente apresente resultados dentro de um ano. E se isso acontecer, vai ser implantado na política do SUS a medicina regenerativa. Tudo? Não. Aquilo que funcionar, aquilo que for viável. E cabe a nós também baratear o procedimento. Bom, eu vou trazer aqui, e na verdade não sou dono da verdade, o que tem a legislação, e muitas coisas são dúbias na legislação. Vamos começar essa conversa sobre ortobiológicos ou medicina regenerativa e alguns conceitos que a gente pode, ao longo da discussão, até mudar a minha cabeça, a maneira que eu vejo, e não sou eu que vejo, é a literatura. Bom, de história, é uma coisa muito antiga, desde 92 tem esse conceito, né? Não é uma coisa que a gente está criando, aqui ninguém está criando nada, a gente está copiando, né? Como se diz, nada se cria, tudo se copia. E então ela começa em 92 este termo, e em 99 ela é popularizada. E ainda é popularizada de uma maneira administrativa. Vamos colocar que, na verdade, o que nós aceitamos e que trabalhamos com esta ideia de medicina regenerativa é o conceito de Mason e Daniel, que é um conceito de 2008, e é exatamente isso que a gente tem hoje. Pode querer mudar, mas é o que a gente tem, é o que é aceito, que é um processo de substituição ou regeneração de células, tecidos ou órgãos humanos para restaurar as funções normais, que é o que a gente busca. No Brasil, a gente chama de medicina regenerativa porque é assim que a Anvisa cunha na legislação, não adianta querer criar. A Anvisa coloca isto. A ideia de terapia biológica é uma ideia americana, que eles chamam de ortobiológicos, e claro que a gente vai por esse caminho, com certeza mais adiante nós vamos passar a chamar de ortobiológicos, mas seriam sinônimos. Nós vamos abordar um pouco mais aquilo que nós fazemos, né? Que é a parte osteomioarticular, mas ela é usada em N outras áreas com sucesso. Né? Com várias outras áreas e várias outras áreas permitidas por lei, seja na veterinária, na odontologia, na fisioterapia, na biomedicina. Né? Algumas coisas são cerceadas pelo nosso Conselho Federal de Medicina. Muito bem, para que a gente possa tratar, vocês devem ter visto essa ideia do algoritmo de tratamento, e por que eu vou trazer ele aqui? Porque esse algoritmo vai ao encontro da legislação. Eu quero mostrar para vocês o que nós podemos realizar de maneira rotineira, que eu não preciso de um centro de pesquisa. Os senhores podem sair daqui e usarem no consultório de vocês por enquanto. Porque a ideia é que cada produto seja aprovado produto a produto. Eu sou membro do Comitê de Regenerativa da SBOT, e lá é essa discussão. Nós não vamos conseguir aprovar tudo de roldão, será produto a produto. Então, como o Tiago falou no primeiro dia na inauguração, nós temos que ter um terreno saudável. Por que eu estou insistindo? Porque, na verdade, vocês vão ver o que a gente pode usar no dia a dia é de mim para mim mesmo. Vocês vão ver mais adiante, é autólogo, rotineiramente. Então, se é disso, eu estou tirando de mim, eu tenho que ter um terreno saudável. O Tiago falou muito bem sobre isso na inauguração. Idade não dá para mudar, eu já sou uma pessoa mais de 60 anos, então não posso mudar isso, mas eu posso mudar outras coisas. Comorbidade, síndrome metabólica e diabetes pode ser sim mudada, né? Principalmente o Tiago falou muito bem, que é a gordura branca, né? O tecido celular adiposo branco, e ele pode ser mudado com musculação e alongamento e o tratamento de comorbidades. Os hábitos e lesões associados. Ninguém aqui está preconizando fazer terapia regenerativa em paciente, por exemplo, com desvio angular, genuvar no joelho. Isso só queima o tratamento. Querer pegar um paciente com genuvar importante e usar a terapia regenerativa, que é permitida por lei, é queimar o produto e dizer que não funciona, como fizeram com o PRP. Pacientes com instabilidades ligamentares, pacientes com lesões meniscais, tem que ser tratado. Ah, eu vou tratar isso. Não, tem que ser tratado. Não queimar o produto é o que a gente tem de rotineiro, né? O que a gente fala de uso rotineiro. Muito bem, esse algoritmo de tratamento que a gente vai ver, que é o usual, que a gente pode usar no dia a dia, é tanto para partes moles quanto para consolidação óssea, é tanto para tratamento de lesões articulares, ou seja, articulações sinoviais, e nós temos um problema.
Lesões localizadas, o esferox, que é usado hoje na Europa, nós não podemos usar no Brasil. A legislação não permite a gente usar de maneira rotineira, mas a gente pode usar tanto a membrana quanto os enxertos osteocartilaginosos há muitos anos. Na terapia difusa, algumas coisas podemos usar, que é a osteoartrite, e outras não, como vamos mostrar para vocês. No tratamento, Tiepo também falou, professor Scali também falou, nós temos que ter um tratamento diferenciado. Como nós estamos falando, aquilo que a gente pode usar no nosso dia a dia, e é eu para mim mesmo, é autólogo, o tratamento é diferenciado. Cada paciente é um caso no tratamento, tá certo? E isso já vem falando há muito tempo, Ali Mubasher, ex-presidente da UARSE, amigo nosso, amigo da nossa sociedade, né, um grande amigo, e ele está aqui nessa mesa conosco, desse slide vocês estão vendo, os dois carecas, um é ele, outro sou eu, e o que ele fala há muitos anos, desde 2017, né, que existem fenotipos diferentes. E logo, nós temos doenças diferentes a cada paciente. Tem que ser individualizado. Tratamento de líquido sinovial, claro que nós temos o nosso bom e velho ácido hialurônico. E vocês vão ver que a gente utiliza ele sim no tratamento coadjuvante da terapia regenerativa. Então, o objetivo que a gente vai mostrar aqui para vocês perante a lei é regeneração, não é cicatrização. Nós não queremos cicatrizar, nós queremos regenerar, queremos restaurar. E nós temos duas grandes possibilidades. O uso convencional, que é que eu vou apresentar para vocês, que a lei permite, e a terapia avançada, que somente nos centros de pesquisa. Por enquanto, nós estamos tolhidos, né? E aí depois eu já tive uma conversa prévia com o Luigi, está ali o Luigi, ele tem uma posição divergente, é ótimo que vai ser uma boa discussão depois. O que a legislação nos diz? Em 1988, a Constituição Cidadã, ela botou no artigo 225, parágrafo 1º da Constituição Federal, que iria surgir uma lei infraconstitucional para que pudesse regular o patrimônio genético brasileiro. Isso acontece no ano de 2005, na Lei Infraconstitucional Federal 11.105, que ela passa a regular todo o patrimônio genético brasileiro. Graças a essa lei, a Anvisa começa a lançar várias resoluções, chamadas RDC, e isso nos interessa diretamente nas nossas brigas legais, essa RDC 508 de 2021. Não adianta querer fugir, é dentro dessa lei, é dentro da lei que nós devemos tentar agir. A RDC, no seu artigo 3º, ela nos fala o seguinte, essa RDC foi feita para a terapia avançada. E no artigo ela diz, o que não estiver nessa resolução, vocês podem usar no dia a dia de vocês. Contanto que vocês façam cumulativamente o que tem no artigo 5º. Vamos esmiuçar. Coleta de células de mim para mim mesmo, autólogo. Segunda coisa, no mesmo ato cirúrgico, não posso levar para o laboratório, preparar e mandar no dia seguinte. É mesmo ato cirúrgico. Manipulação mínima, e vai especificar o que é manipulação mínima, desfazer alguns mitos. E o objetivo de desempenhar a mesma função. Muito bem. Lá no artigo 7º da mesma RDC, que os senhores devem guardar isto, ela fala no inciso 21 o que é uma manipulação mínima. E vejam logo que está a centrifugação. Centrifugação na terapia avançada e manipulação mínima. Cortar, liofilizar e entre outras coisas, tudo isto é manipulação mínima, é permitida pela lei. O que não está ali no segundo inciso 22 é manipulação extensa, deixa de ser mínima, não podemos usar no nosso dia a dia. E lá no inciso 28 do mesmo artigo 7º dessa RDC, fala que o sistema tem que ser fechado. Muito bem, de posse disto, em resumo com a legislação, nós podemos realizar uma manipulação mínima, tá? Até o momento, vocês reparem aqui, nós estamos, é um caso nosso, nós estamos centrifugando e é permitido por lei, isto é uma manipulação mínima. Mesma função, é o que diz na lei, célula-tronco mesenquimal, produzir ossos, cartilagem, gordura. Ah, tem outras coisas, tem que ser aprovado. Vá na Anvisa e aprove, é isto que ela diz a resolução. Autólogo, reparem aqui, vocês estamos tirando da coxa e aplicando no joelho e no quadril. Autólogo, do mesmo paciente. No mesmo ato cirúrgico, estamos tirando, preparando e aplicando, mesmo ato cirúrgico. E um sistema fechado, uma discussão. Algumas coisas que eu realizo, eu discuto um pouco se é sistema aberto ou fechado.
por enquanto é permitido. Não sei se amanhã sai um colega, entra com uma ação, muitas vezes são os colegas, e passa a ser considerado um sistema aberto. Isso é uma coisa, uma interpretação, mas tem a lei, algumas coisas são interpretação. Senhores, senhoras, com isto aqui, nós podemos utilizar no nosso dia a dia, no consultório de vocês. Vocês podem sair daqui hoje de tarde, vocês podem realizar esse ato cirúrgico. É o que eu faço no dia a dia e não sou proibido pela lei. Muito bem. Pô, então o Brasil é complicado? Não. EMA, na Europa, legislação americana, em 2018 meteu em moratória vários centros, 2021 vários centros foram cortados de tratamento e terapia avançada. É no mundo inteiro essa discussão. Existe lobby no mundo inteiro. Tá certo? Estamos um pouco mais atrasados que os europeus americanos, estamos, até que os hermanos, né, na América do Sul. Né, o Speakerman estava conversando conosco ontem, ele realiza BMEC em todos os pacientes dele. Então, na verdade, a legislação brasileira ela está travada, um pouco mais atrasada, mas estamos começando a avançar. Vamos tentar trabalhar uníssonos. O que nós temos? Né? Nós temos, a grosso modo, muito grosso modo, nós temos uma célula-tronco indiferenciada, queremos multiplicá-la e diferenciá-la. Nós queremos colocá-la num ambiente controlado, um ambiente preparado. Por exemplo, eu faço o joelho, eu vou preparar aquele joelho, aquele berço para receber e quero ativar as vias de sinalização. A grosso modo, nós temos o que a gente chama de totipotenciais, pluripotenciais. Vamos chamar totipotenciais. Eu tenho o embrião, a placenta, eu consigo produzir tudo. Eu tenho uma pluripotencial, eu consigo pelo menos produzir um embrião novo. E a multipotencial é o que nós temos para fazer, é o que temos no momento. Uma coisa muito antiga. Pô, mas então, Arthur, nós estamos muito restritos? Tudo bem. A capacidade das TOT e as pluripotenciais é muito maior, assim como o risco, assim como as restrições legais e assim como o preço. No entanto, a célula-tronco mesenquimal não tem por que ser cara. Se ela é cara, a firma cobra muito caro, é para ser barato. E ela tem a menor capacidade, mas entrega tudo aquilo que a gente quer. Entrega uma reparação tecidual, uma reparação óssea, uma reparação de cartilagem. Ela é extremamente segura, praticamente não tem riscos, os riscos são mínimos. Os riscos que podem existir é porque a gente inventa. O efeito dela parácrino é muito bacana, é de fácil obtenção, muito fácil obtenção, e é autorizada pela lei. Para ser uma célula-tronco mesenquimal, não somos nós que vamos verificar isso. Isso é verificado em laboratório. Ela tem que ter adesão seletiva. É a única coisa que nós, no dia a dia, aqueles que estamos na ponta aplicando, que lidamos com o paciente, a gente vê. Reparem vocês, isto aqui, uma adesão seletiva. Isso aqui é um tubete e ela está lá embaixo aderida. Uma das propriedades a gente vê. Essa expressão gênica dos antígenos de membrana e a diferenciação, isso é feito em trabalho de bancada, comprovado e entregue para nós. Mas para célula-tronco, no mínimo tem que ter isto perante a lei. Fontes que nós estamos autorizados a utilizar no momento, é o aspirado de medula óssea e o tecido adiposo. Cordão umbilical, uma maravilha. Alguns trabalhos experimentais é muito interessante. Não lesa ninguém, não traz danos a ninguém, é terapia avançada. Por enquanto não podemos fazer, tá? Não está lá na Anvisa, mas provavelmente seja uma das próximas etapas a serem aprovadas é o cordão umbilical, porque não traz malefícios. Muito bem. A célula tronco mesenquimal, na verdade, a grande função que a gente quer é uma função sinalizadora. Sinalização. Gente, venham para cá, venham fatores de crescimento, venham ajudar a regenerar esse tecido. É a grande função. A função condrogênica, osteogênica, é uma coisa que tem que ser provada pelos pesquisadores, né? A Stephanie vai nos provar isso daqui a pouco, né, Stephanie? E vai mostrar, mas na verdade o que a gente tem na literatura, e eu sou um homem, não sou um homem de bancada, eu sou de ponta, eu trabalho e opero. Então eu trago, acho que a Stephanie está aqui, o Luigi e outras pessoas, o Fábio também, que são pessoas também de trabalho de bancada e vão nos mostrar a realidade deles e nós vamos questionar, perguntar, isso não é briga, nós vamos entrar numa conversa muito bacana. Mas a grande função é a sinalização e a angiogênica. Né? Todas as outras a gente persegue, melhorar a dor, ser anti-inflamatória, etc. e tal. A gordura, então, uma das autorizações que a gente pode fazer, na verdade, podemos chamar de transplante de células-tronco mesenquimais oriundas do estroma vascular do tecido adiposo. Esse nome lindo é porque facilita na liberação do convênio. Né? A ideia de um transplante facilita muito mais que outros nomes. É a maneira que a gente muitas vezes consegue autorizar. Mas, de qualquer maneira, o objetivo nosso é regenerativo. A técnica de captação, vocês vão ver o que é aprovado pela lei da gordura, é muito similar a uma lipoaspiração.
né? Às vezes a gente chama um cirurgião plástico, associa tudo e os pacientes ficam muito satisfeitos, já fazem uma cirurgia plástica associada. Autorizado, sem problema nenhum. Eu faço uma captação de gordura, tem tudo isso ainda? Meu Deus, obrigado. 5 minutos. Muito bem. E faço lá no consultório, faço no centro cirúrgico a captação, que é uma lipoaspiração. Eu faço coxa, eu não sou cirurgião plástico, mas o resultado também pode ser em flancos, abdômen, etc. e tal. Muito bem. Temos várias técnicas no momento sendo usado. O Lipodu, o Lipogen, o Onistep, até que surja alguma resolução proibindo. No momento vocês podem fazer. Peça no consultório e utilizem, como eu faço. E não encontro nenhum obstáculo a realizar esse tipo de procedimento. Muito bem, microfragmentação, essa gordura que a gente tira, a microfragmentação nos mostra, pela ciência, pelos artigos, que ela potencializa essa célula-tronco mesenquimal. E nós não estamos impedidos de microfragmentar. É uma manipulação mínima. Podem se microfragmentar, tá certo? A lei permite. Pode usar a centrífuga lá sem problema nenhum. E nos mostra os artigos que a gente potencializa muito mais este material. Muito bem. Aspirado de medula óssea. Aspirado de medula óssea. Já é feito há muitos anos, né? Não é uma coisa recente. Lamentavelmente, a gente só consegue fazer o BMA. O Luigi vai trazer para vocês que o BMA é bacana, né? Eu não achava tão bacana, mas ele vai mostrar aqui isso aqui hoje com os trabalhos da Ortho Regen. E o BMEC, que é uma coisa que a gente acha muito interessante, a gente fica atado. Podemos discutir mais adiante o porquê que a lei não nos permite fazer um BMEC, se não há sentido nenhum da proibição. E por que mostra a lei? Exatamente essa conversa que eu tive prévia, né? O que a gente tem da literatura é que o BMEC, o BMA, ele nos dá só 0,01% de célula-tronco mesenquimal, mas ele vai nos mostrar que isso não é tão importante para mim, é muito importante, né? E a gordura nós temos, quando ativamos ela, 10% de células-tronco mesenquimais. Então, é por isso que a gordura me parece mais efetiva que o BMA, e ele vai nos mostrar depois que isso talvez não seja bem fato, não seja verdade. Quando a gente pudesse ativar, transformar um BMEC, a gente poderia transformar o que está aqui. E aí ser tão parecido quanto a gordura. Quais são os problemas imediatos que a gente tem da utilização no nosso dia a dia? Vocês vão enfrentar isso. A aplicação direta é o que a gente pode fazer na mesma hora. A difusão é rápida. Eu gostaria que esse produto ficasse mais tempo lá na minha articulação, no meu tecido de partes moles. Eu gostaria que ficasse meses atuando lá dentro. E, na verdade, os trabalhos que nos mostram, esse trabalho de Ferratini e de Roato em 2019, e outros trabalhos, não é somente ele, nos mostra que a difusão é mais rápida do que a gente gostaria. O volume é incerto. Quantos dos senhores têm um contador de células no centro cirúrgico? Eu acho que quase ninguém. Então, a gente não sabe quanto está colocando lá do dia a dia nosso. E perda no momento da aplicação, que vai ter uma discussão ontem, né? O trabalho de Zhang e colaboradores nos mostram que na aplicação imediata a gente perde. Então, tudo isto é um problema que a gente tem com o nosso uso do dia a dia e talvez perca um pouco da efetividade. Então, a terapia avançada que a gente não pode fazer, os hidrogéis, eles poderiam contornar todas essas dificuldades. Ficaria o tempo que a gente queria, teríamos um volume certo e não teríamos problemas no momento da aplicação. A lei não nos permite fazer isto. Nós só podemos fazer a aplicação direta. Isso aqui é interessante, a Mayo Clinic, desde 2019, ela já preconiza a introdução da medicina regenerativa e é feita no ensino americano, desde a graduação até o pós-doutorado. Eles já estão formando médicos, desde os estudantes, que tem esse conhecimento de medicina regenerativa, não é algo novo aqui. Desde 2019, ser preconizado, já é feito, já existem médicos formados com a ideia de medicina regenerativa. Qual é o nosso objetivo? Nós já podemos utilizar o tecido adiposo, por enquanto, o aspirado de medula óssea, com proteção legal. Nós não podemos utilizar o BMEC, não há sentido porque não podemos. Nós não podemos utilizar os derivados de plaqueta, não porque a Anvisa proíbe, a Anvisa diz que a gente pode usar sim. Tanto que o dentista usa. Quem não deixa é o CFM, porque diz que nós somos carentes de evidência. Mais ou menos um ano atrás, alguns meses atrás, durante o COPT, um evento que a gente fez no Rio de Janeiro, essa era a desculpa do CFM, nós mandamos para eles. Nós temos 143 trabalhos em universidade, em andamento, para plasmas, derivados de plasma. 143 projetos aprovados no CEP-CONEP.
Nós temos trabalhos de nível evidência 1 mundiais mostrando que funciona. Então, nós mandamos um portfólio de 947 artigos para o CFM. Eu espero que eles já tenham lido, né? Que a gente possa lá discutir. Se eles tiverem lido pelo menos 7, eu já estou satisfeito. Muito bem. Eu fiquei dentro do tempo, viu, doutor Marcos Brito? Muito obrigado pela atenção, e eu acho que agora a gente vai escutar o Horto Regen. Este convite foram para eles, para que a gente possa ver o que eles estão fazendo, que eles tenham uma visão um pouco diferente, que vem somar a nós. Não é para criar confusão, não, mas é para somar, porque a gente quer o ano que vem, na gestão já tenho ainda do final do Ciro e já na entrada do Fábio na presidência da sociedade, que nós queremos ter essa perna dentro da nossa sociedade de terapia injetável, de regenerativa. Como eu falei antes para vocês, não sou eu que estou falando, Nisiati Migliori, que criou a Sociedade Internacional de Terapias Injetáveis, ele falou, nós chegamos no topo, né? Eu que podia falar de injetáveis. E aí ele disse, agora a perna nossa é a regenerativa injetável. Então esse convite que foi feito a vocês, na verdade é para somar conosco, para tomar porrada nossa e vocês também darem porrada, que ninguém aqui quer conforto, a gente quer o desconforto científico, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Eu vou falar hoje com vocês sobre os produtos derivados da plaqueta, então espero trazer algumas novidades, né, além do PRP para vocês. Então, iniciando, vamos começar pela definição, né? O que é o plasma rico em plaquetas? A definição da literatura é que ele é uma concentração de plaquetas acima do valor basal num pequeno volume de plasma. E isso nos abre uma série de produtos, né? Então, se eu tenho 2, se eu tenho 3, se eu tenho 5 vezes o valor basal, tudo vai ser chamado de PRP. Para a gente falar de PRP, eu gosto de relembrar os elementos sanguíneos, né? Então, em termos de volume, nós temos 55% de plasma, 0,01% de volume plaquetário, 41% de células vermelhas e cerca de 4% de células brancas aí distribuídas entre linfócito, basófilo, eosinófilo, monócito e neutrófilos. Aqui eu tenho um megacariócito, então é uma célula encontrada na medula óssea, sob condições normais, e esses fragmentos que vocês estão vendo sendo liberados, sendo extruídos, são as plaquetas. Então, apesar de falarmos que as plaquetas são células, elas não são células completas. Se avaliarmos essa microscopia, ela não tem núcleo, não tem uma série de organelas, então por isso ela é chamada de fragmento celular. E o que eu tenho dentro dela? Porque elas são tão importantes. Nós temos uma porção de grânulos, como vocês podem ver nessa imagem. Então, esses grânulos que estão mais evidentes são os grânulos densos. Dentro desses grânulos, eu tenho serotonina, ADP, glutamato, histamina, entre outras moléculas que não são tão estudadas no contexto da regeneração. Elas vão servir para ativar mais outras plaquetas. E nós temos também os grânulos alfa. Esses grânulos, sim, são os grânulos mais estudados, eu costumo dizer que são as vedetes aí da terapia, porque nós temos os fatores de crescimento, nós temos as moléculas de coagulação, os fatores imunomodulatórios, tudo dentro desses grânulos alfa. Hoje, sabe-se que a literatura traz mais de 1.200 biomoléculas descritas nas plaquetas. E como que funciona, então, essa liberação, né? Nós temos aí a morfologia fisiológica da plaqueta, ao lado esquerdo da imagem, que ela é discoide, e a partir da sua ativação, nós temos, então, a liberação desses grânulos do seu meio intracelular para o extracelular, a alteração de sua morfologia com a emissão desses pseudópodes, e aí, então, esses fatores vão ficar prontos para serem utilizados. Bom, usualmente nós costumamos dividir a terapia do PRP com dois componentes. Então, aqui eu estou me referindo aos componentes moleculares, que é todo o conteúdo de proteínas que essa plaqueta tem no seu interior. Então, eu tenho muita citocina, muito fator de crescimento, muitas interleucinas. Eu também tenho metaloproteinases, também tenho um perfil pró-inflamatório dentro dela, que eu gostaria de citar isso. E aqui, nessa tabela, nós temos, então, alguns desses fatores.
É uma tabela bem pequena, perto de tudo que a gente tem de conteúdo. Hoje, a literatura descreve mais de 1.200 biomoléculas ativas nesse interior. E aqui eu trouxe alguns fatores que são relevantes. Então, primeiro, o PDGF, ele é um fator derivado plaquetário, ele vai auxiliar na quimiotaxia, na mitogênese. E gostaria de citar também o VEGF, que é o fator de crescimento endotélio vascular, que ele vai auxiliar, então, na formação de novos vasos, que são de extrema importância no contexto da regeneração. A outra parte do PRP é pelas células, então a composição celular que nós temos. E a gente tem possibilidade de alterar essa composição, não é só plaqueta, a gente consegue adicionar outras células. Então, quando é feita a centrifugação, nós temos, por conta da densidade desses componentes, uma disposição dessa forma. E nós temos essa fração líquida, então, que é o meu plasma. Eu tenho aqui plaquetas que são mais velhas, então as plaquetas, ao longo do seu tempo de vida, elas vão perdendo, alterando a densidade, ficando, então, nessa fração mais superior. Eu tenho aqui, na interface entre a hemácia e o plasma, o buff coat. O buff coat é a camada que eu tenho células brancas e plaquetas mais jovens, com maior potencial. E nós podemos, então, optar por utilizar só plaquetas ou utilizar toda essa fração juntamente com as células brancas dentro dos nossos preparados. Gostaria de ressaltar que o nosso grupo vem pesquisando bastante sobre a incorporação dessas células brancas nos seus produtos e sempre optamos pela utilização delas. Tem uma discussão na literatura que essas células elas podem ter um potencial inflamatório maior, porém, a gente também tem que lembrar que elas são células e elas também vão se comunicar, elas também vão liberar fatores, também vão liberar proteínas, e isso pode amplificar o meu processo de regeneração. Então, hoje, a gente sabe que esse efeito ele é mais benéfico do que deletério dentro desses compostos. Bom, o grande problema do PRP, para quem já leu um pouquinho já sabe, é a padronização. Então, olhando para essa imagem, nós temos diferentes metodologias e, com certeza, diferentes produtos que são gerados. Então, a literatura vem, desde 2017, chamando a atenção para essa questão da padronização, da importância da padronização. Até hoje tem essa necessidade. Aqui eu trouxe uma tabela, bem ruim de ver, na verdade, mas para vocês terem uma ideia. Nós temos, então, desde 2 centrifugações, 1 centrifugação, até kits com 3 centrifugações. Nós temos a utilização ou não de kits, né? Não é uma realidade para a gente, mas é uma realidade no mundo. Os artigos não utilizaram grupo controle, então não é um desenho de estudo bem feito, não tem uma comparação fidedigna e nós também não temos a caracterização do PRP em nenhum desses estudos citados na literatura. E quando eu falo de caracterização, eu estou falando de contagem, no mínimo. Eu tenho que saber quantas células eu tenho ali, eu tenho que saber o que eu estou injetando. Se isso não é caracterizado, eu não posso falar que funciona ou não. Então, aí a gente vem com o início do problema das publicações na literatura. Bom, como que a gente preconizou o nosso protocolo, então, lá no OrtoRegen? Nós temos, então, uma dupla centrifugação. A primeira centrifugação, ela serve para separar os componentes do sangue, como eu mostrei anteriormente. Então, aqui eu vou escolher, eu vou utilizar leucócito? Não vou utilizar leucócito? Então, aí eu vou separar a fração de interesse. Então, não vou utilizar leucócito. Vamos pegar a fração mais superior, como está na imagem. Vou utilizar leucócito, vou pegar toda a fração, incluindo o meu buff coat, e aí eu vou passar para uma segunda centrifugação. Qual é o objetivo dessa segunda centrifugação? Conseguir concentrar essa célula. E como a gente concentra? Forças maiores, ó, tá vendo esses pellets que a gente chama? Então, dando um close aí no pellet, nós temos as células todas no fundo. E aí nós vamos utilizar, então, 20% desse volume residual. Então, vamos supor que eu tenho aqui 10 ml. Os 8 ml superior, eu tenho plasma pobre em plaquetas, não tenho célula ali. Eu vou descartar. Geralmente descarto ou esquenta, vou mostrar um pouquinho. E os 20% inferior, então, meus 2 ml aqui, eu vou homogeneizar, deixando líquido, e aí eu vou fazer a minha injeção e a quantificação celular para saber quantas células eu tenho nesse preparado. Bom, com relação à evidência científica, a gente pode ficar o dia inteiro falando sobre evidência. O PRP é o produto mais antigo que a gente tem, né? Então, a gente
tem muita literatura relacionada a ele. Aqui eu trouxe uma questão sobre o efeito da utilização ou não dos leucócitos. Então, o PRP pobre em leucócitos, ele já vem com melhores scores funcionais comparado com ácido e placebo. E o PRP rico ou pobre em leucócitos, eles têm perfis aqui similares de segurança, ou seja, a utilização dos leucócitos não teve mais evento adverso. O que a gente tem de evento adverso com o PRP? Dor, principalmente. A dor ela é bem relatada entre os pacientes de 3 a 5 dias depois da injeção e a utilização do leucócito não teve um potencial maior de dor. Então, a plaqueta, por si só, por ela já ter um contato, ela já conseguir ativar a inflamação, ela já é responsável pelas reações que os pacientes relatam. Então, o leucócito não é o vilão, não é ele que foi culpado de ter uma maior reação inflamatória, e ele também é seguro para a utilização. Outro artigo, esse é do nosso grupo, então é um artigo randomizado controlado, que fez um grupo só com PRP, um grupo só com ácido hialurônico e outro grupo na junção de ácido com PRP. Então, aqui, no gráfico superior, é a parte de escala visual de dor. Nós temos, então, o grupo com ácido reduzindo aqui com 30 dias, mantendo, fazendo um platô aqui na dor e depois voltando a subir, enquanto que os que utilizaram a terapia biológica autóloga com uma redução, com um pico máximo de 90 dias, com depois uma subidinha bem diferente do inicial, né? Então, evidenciando aí uma redução significativa da dor nesses grupos. Com relação à parte de score funcional, então aqui, como era joelho, foi utilizado o ALMAC, e nós temos, então, uma redução, sendo que o grupo que utilizou a combinação, ele teve uma redução mais significativa, que foi mantida até 360 dias, 1 ano após essa terapia, evidenciando, então, a possibilidade de benefício da junção do PRP com o ácido hialurônico, e isso faz bastante sentido. O ácido hialurônico é pronto para uso, ele vai aliviar aqueles sintomas imediatos, vai ter a sua proteção mecânica, enquanto o PRP ele ainda está agindo, né? Ele não é um produto feito, ele vai demorar um tempo para agir, é uma resposta celular, não é um fármaco. Então, a gente precisa pensar nesse tempo de ação do PRP também. Bom, então de PRP, eu queria dar uma explicação rápida para vocês que seria isso. A gente vai conversar mais um pouquinho nas perguntas. E agora eu vou trazer um outro produto para vocês, que é a fibrina rica em plaquetas. Então, o PRP ele tem mostrado alguns problemas na literatura, apesar dele ter uma melhor produção de proteoglicanos, ele consegue fazer uma regeneração, a gente tem evidências na literatura, mas a utilização do anticoagulante, pelo fato de não ser fisiológico, ele pode suprimir esse processo de cicatrização. Dessa maneira, então, veio uma segunda geração, chamada de fibrina rica em plaquetas, que classicamente ela tem essa carinha, então é uma membrana, foi criado pelos odontologistas, e a vantagem é que a gente não tem o anticoagulante utilizando então essa formulação. Como que ela é utilizada? Os dentistas utilizam para implante, vocês podem utilizar em processos cirúrgicos e de maneira tópica, com feridas crônicas. E nós temos, então, algumas vantagens com a formação da fibrina. Então, qual que é a principal vantagem? A fibrina foi uma rede, né, uma rede densa, como vocês viram. Essa rede ela tem a capacidade, a habilidade de funcionar como sistema de liberação controlada. Por quê? A molécula vai grudar nela. Então, o meu fator gruda nessa fibrina e aí ela não vai ser liberada de maneira instantânea. Ela vai demorar um tempo para liberar e isso protege essa molécula da degradação. Então, ela vai manter sua estabilidade e atividade biológica por mais tempo quando eu utilizo a fibrina. Então, ela vai funcionar como essa cola mesmo, tanto para o fator, quanto para a célula, quanto para outros biomateriais que podem ser adicionados, como membrana de colágeno, enxerto ósseo, etc. Bom, para a gente fica um pouco complicado utilizar, né, só de maneira tópica. Então, em 2014, veio um conceito dela de maneira injetável. Portanto, a gente adicionou um izinho ali na frente do PRF. Então, ficou a formulação de maneira injetável com o conceito de baixa velocidade de centrifugação. O que eu tenho, então, de características? Eu consigo concentrar a plaqueta? Sim. Não tanto quanto no PRP, mas eu consigo. Eu não vou utilizar anticoagulante. Isso é bom para a parte fisiológica, mas é ruim para você que está ali injetando, porque eu não vou ter muito tempo. Então, a minha viscosidade ela vai se manter em torno de 15 minutos. Temos algumas estratégias para manter essa viscosidade por mais tempo. Ela pode ser injetada num método bem similar ao PRP.
nós vamos ter a formação dessa fibrina logo após a sua injeção. Então, todos esses potenciais de liberação controlada vão acontecer. E nós temos uma centrifugação imediata. Isso quer dizer que eu colhi, tenho a centrífuga do lado do paciente. Eu não posso sair, mudar de andar, como é o nosso caso, que a gente tem um laboratório no outro andar, pegar elevador, subir de escada, vai coagular, tá? Então, ela é imediata mesmo. Como que é o protocolo, então, lá que a gente faz no OrtoRegen? Então, nós temos 4 tubos, vai ser um kit pra gente. Esse tubo é um tubo branco. O que tem no interior dele? Nada. Eu não tenho anticoagulante, eu não tenho ativador da coagulação para eu ganhar um tempinho ali para poder trabalhar com esse produto. Nós vamos fazer a centrifugação a 60 Gs por 5 minutos. Essa foi a metodologia que padronizei lá para o Instituto, e ele é um sistema fechado. Vocês viram na palestra anterior uma discussão de sistema fechado. Então, esse sistema, a gente não tem a abertura do tubo e exposição desse conteúdo ao meio ambiente. Esse é um dos conceitos de sistema fechado. Então, é feita uma limpeza com álcool nessa ponta, dessa tampa, é colocado esse gelco aí, 14G, tem que ser um gelco grosso para passar. A gente ainda tem vácuo dentro desse tubo, então, essa é a dificuldade maior da técnica. E nós vamos, então, aspirar esse soro antes dele coagular. Tá? Então, tudo isso tem que ser rápido, tem que estar pronto ali para fazer a injeção já. E essa é a caracterização que a gente está publicando em breve, aí, realizada pelo grupo, evidenciando, então, que dentro dessa metodologia eu consigo, toda essa fraçãozinha, manter 2,5 vezes o valor de plaquetas basal. E nessa fraçãozinha aqui do buff coat próximo às hemácias, eu consigo concentrar 4 vezes o número de leucócitos. Então, para um produto de 5 minutos, sistema fechado, que eu consigo usar ali de maneira mais rápida, eu acho um produto bem relevante para a prática clínica. Nós temos trabalho? Sim. O PRF ele é um produto mais novo, então nós temos menos trabalhos relacionados a ele. Então, aqui é um trabalho com relação a lesões musculoesqueléticas de maneira geral. Temos resultados também controversos dele, mas temos benefícios já em lesões de cartilagem, ligamentos de diferentes locais. Porém, a questão principal é que ainda nós temos uma deficiência da literatura por conta da heterogeneidade de protocolos, assim como no PRP. Então, a necessidade dessa padronização para o PRF também já está surgindo aí em discussão na literatura. Esse é um estudo muito bom, que para quem vai mergulhar aí na regenerativa, eu aconselho bastante a leitura. Ele é um estudo que tem histologia, que fez colorações de cartilagem, de condrócitos, então é um estudo que a dúvida ela reduz bastante, evidenciando, então, foram 2 grupos de coelhos, nesse caso, com osteoartrose, e um foi tratado com PRP e o outro com PRF. E aí ele verificou que no de PRP foram 12 semanas para a cicatrização e no de PRF foram 4 semanas. Então, esse benefício de ter uma vantagem de tempo, uma recuperação mais rápida, foi bem evidente nesse estudo. Então, me fez pensar bastante. Eu sou apaixonada por PRP, mas agora eu estou me apaixonando pelo PRF. E aí nós precisamos investigar mais os estudos clínicos ainda com o PRF, mas um potencial incrível desse produto. O último produto que eu vou falar para vocês é sobre o lisado plaquetário. O lisado, então, ele é uma quebra, uma lise, por isso que vem o nome, dessas células, então da plaqueta ou do leucócito, se eu tiver. E aí, o que acontece? Eu vou liberar, se a gente lembrar, todos aqueles grânulos que estão no exterior, no seu interior, eles serão quebrados e todo o conteúdo vai para o meio ambiente, então para a parte exterior. Nós temos diversos métodos de produção. Aqui eu relato para vocês o ciclo de congelamento e descongelamento, o banho de ultrassom, que é o que a gente utiliza, vou mostrar como que funciona, seguido de uma alta centrifugação, porque eu preciso tirar o resto de célula que está ali. O resto celular ele vai ser inflamatório de uma maneira não controlada, então para mim não é interessante ter esse debris dentro da minha amostra. Para garantir que eu não tenho debris, eu ainda filtro esse preparado. O que nós temos de vantagem, então? O PRP, usualmente, ele fica de 5 a 7 dias fazendo a sua liberação, enquanto que no meu lisado eu tenho liberação completa. A minha molécula está pronta para o uso, pronta para ser utilizada nas diversas patologias. Então, o lisado plaquetário é feito utilizando o banho de ultrassom, que é esse carinha aqui, que vocês devem ter visto já em centro cirúrgico, ele é utilizado para limpeza de materiais. Nós vamos, então, ter uma fração
com muito fator de crescimento, porque todo mundo vai estar lá disponível para ser utilizado, todo aquele conteúdo intracelular, mas eu não tenho células. Eu não tenho nenhuma célula aqui. Todas foram quebradas. E por conta de eu ter muito fator de crescimento e também não querer um potencial inibitório, eu posso diluir esse produto, então eu aumento o volume dele se eu quiser. Aí depois nós fazemos a centrifugação e esse é o filtrinho para filtrarmos e removermos todo o resto celular que ainda possa ter lá. Bom, aqui é como funciona o processo, então, da lise ocasionado pelo banho de ultrassom. Então, basicamente, ocorre uma implosão dessa célula, conseguindo, então, quebrar essa membrana, quebrar a membrana da célula, quebrar a membrana do grânulo e liberar, então, esse conteúdo intracelular para o meio extracelular. Então, de novo, como que funciona? Bom, perfeito. É uma mini bomba atômica ali, onde a gente vai liberar, então, todos esses conteúdos. Temos literatura? Sim. Então, esse é uma revisão relacionada ao uso, ao potencial benéfico adjunto dessa terapia para lesões musculoesqueléticas, que é do nosso grupo. E nós temos aqui um estudo clínico de um professor bem conceituado, professor Centeno, então, utilizando lisado para dor radicular. Então, foi feita uma injeção epidural desse lisado, evidenciando aí uma melhora de função e dor por 2 anos de segmento. Então, sendo uma alternativa aí para os corticosteroides de maneira bem interessante. Bom, convido vocês a nos conhecerem um pouquinho mais, o OrtoRegen, e eu termino aqui minha fala com uma frase que eu gosto muito, que nós somos feitos de células e não de drogas. Então, o nosso papel aqui é potencializar o efeito dessa célula para que consigamos trazer melhor qualidade de vida aos nossos pacientes. Obrigada. Stefano, aproveitar, então vamos começar a te explorar um pouquinho. Esse teu IPRF, eu posso usar ele tranquilamente em osteoartrite? Qual a visão que você tem? Eu chegar, eu quero pegar um paciente no ambulatório, faço a coleta, preparo e injeto no joelho. Posso? Você fala legalmente falando, potencial, mundo perfeito? Sim. E qual é o efeito na osteoartrite de joelho? O que eu vou ter? Eu posso usar em qualquer grau? Eu posso usar desde da leve até a severa? Ou ele só vai ter efeito nos primeiros graus de osteoartrite? Como é que seria esse comportamento? Clinicamente falando, os estudos ainda são bem iniciais, por conta de ser um produto novo. Mas eu acho que ele tem um potencial bem interessante em relação ao PRP, por conta dessa liberação controlada. Mas assim como o PRP, a graus elevados, né, 3, 4, eu já acho um pouco mais arriscado. Eu não usaria ele de maneira isolada, porque eu acho que ele não tem o potencial para modular, de certa forma, que realmente a gente vai ter uma regeneração, uma melhora de dor completa, nem nada. Então, para graus 2, até o 2, 3 associado com outro, eu acredito que tenha benefício. Acabaram de descortar. Me apresentar, meu nome é Luigi, sou ortopedista. Atualmente eu faço parte do programa de fellowship do Instituto Brasileiro de Medicina Regenerativa, junto com essa pessoa espetacular, que é o Dr. José Fábio Lana, e juntamente com a doutora Napoliani, a gente faz parte desse programa que tenha bastante acrescentado no desenvolvimento dos produtos dentro da medicina regenerativa, não só biológicos, certo? Então a discussão de hoje ela vai ser como a gente chegou na formulação do aspirado de medula óssea, o BMA matriz, né? E contar um pouco de todo o processo, de como que pensou-se na utilização desse produto da forma que é apresentado nesse artigo. Então, os ortobiológicos, eles vêm preencher um gap muito grande que existia nos tratamentos da ortopedia, onde a gente trabalhava dentro dos processos de reabilitação e tudo que não era candidato e não melhorava com a reabilitação passava-se por processos cirúrgicos e a recíproca era verdadeira. Tratamentos que não tinham indicação de cirurgia eram tratados com reabilitação e ficava-se por aí. Os ortobiológicos entram exatamente nesse gap para tratar e trazer uma nova arma para o tratamento de patologias musculoesqueléticas. Não veio para substituir nada, ele veio para acrescentar na prática clínica do profissional médico. Então, a medicina regenerativa, assim como o Dr. Stefano acabou de falar brilhantemente sobre os produtos derivados do sangue periférico, eles trazem não só PRP, não só IPRF lisado. A gente tem produtos derivados da medula óssea, como, por exemplo, os já consolidados BMA e o BMEC, e os produtos derivados da gordura,
certo? Desde o SVF, que é a fração estromal vascular, o MFAT, que é a gordura micro, e o NanoFat, que é a gordura nanofragmentada. Então, dentro de todas essas dúvidas e todas essas discussões, nós vamos discutir os produtos derivados da medula óssea hoje. Então, dentro da medula óssea, nós não temos somente células hematopoéticas e células mesenquimais, tal qual é pensado. Nós temos muitos megacariócitos, que são as células progenitoras dos fragmentos plaquetários, dos fragmentos celulares, que são as plaquetas. Os megacariócitos têm ali mais de 5.000 plaquetas dentro de cada célula. E, juntamente com isso, nós temos uma gama muito enorme, muito grande de fatores de crescimento como um todo dentro desses produtos derivados da medula óssea. Por exemplo, ali o VEGF, que é o fator de crescimento endovascular, que ele faz a estimulação angiogênica para a proliferação vascular, e o SDF1, que vai ser como um chamariz e um ativador de células progenitoras. Então, o mecanismo de ação de todos os produtos biológicos dentro da medicina regenerativa, seja PRP, seja gordura, seja produtos derivados da medula, é a modulação da inflamação. Todo o processo cicatricial, ele tem início com um processo de inflamação, e essa inflamação é então modulada dentro de um processo de reparo tecidual. A função do tratamento regenerativo é fazer a modulação dessa inflamação em reparo por meio da conversão de dois aspectos, de duas variantes, duas skins de macrófagos, que é o M1 inflamatório, sendo convertido o M2, que é o macrófago regenerativo. Falando um pouco sobre a biologia da medula óssea, então. Então, a medula óssea, ela tem uma composição pequena de células hematopoéticas, muito aquém do que imagina-se, né, de forma empírica. Então, a gente tem 0,05 a 0,5% de concentração de células hematopoéticas, e por células hematopoéticas, a gente entende que são células que têm o marcador, o cluster de differentiation, né, o CD34 positivos, certo? Então, toda célula que possui esse marcador é considerada célula hematopoética. E, de forma concomitante, nós temos uma concentração pequena de células tronco mesenquimais. Então, percebam, falar que o tratamento com o aspirado de medula óssea ou os seus derivados, eles são tratamentos com célula-tronco, ele é um tanto quanto imprudente, porque não se trata somente disso e não é exatamente o foco desse tipo de célula. Quando a gente quer célula-tronco mesenquimal, a gente tem que partir para os produtos derivados da gordura, que tem mais de 500 vezes mais células mesenquimais do que as células, do que os produtos derivados da medula óssea. Certo? Então, ali, in vitro, a gente tem as células hematopoéticas e mesenquimais como células progenitoras principais. Não são as únicas células progenitoras, mas são as principais que existem ali. E eu acho que vale a gente discutir um pouco sobre elas. Então, as células hematopoéticas, elas são células capazes de gerar toda a linhagem sanguínea, seja linfóide ou mieloide. Ela está localizada, todas essas células hematopoéticas, na medula óssea adulta, da pessoa adulta. No sangue periférico, existe circulação de célula-tronco hematopoética, no sangue do cordão umbilical e tecidos estromais. Então, inclusive, os produtos derivados da gordura, o nicho da gordura, existe em menor quantidade células hematopoéticas. Elas seriam, talvez, questionadas como as drivers, as direcionadoras, as moduladoras do processo de regeneração dentro de alguns estudos que podem ser discutidos numa outra oportunidade. Então, lembrar dessa capacidade de diferenciação, principalmente hematopoética dessas células, que é a função que dá nome a elas mesmas. As células mesenquimais, por si só, elas são células multipotentes. Elas estão localizadas em nichos perivasculares, então existe uma localização onde elas estão mais aderidas. Elas são, de alguma forma, imunoprivilegiadas e, via citocinas, elas têm um efeito modulatório, imunomodulatório. E, in vitro, percebam, elas têm a capacidade potencial de diferenciação em adipócitos, condrócitos, osteócitos, miócitos, tenócitos, qualquer linhagem mesenquimal. E in vitro, ok? Quando a gente fala de células mesenquimais, a gente fala de uma gama enorme de citocinas e interleucinas. Gostaria de chamar a atenção de vocês para o VEGF, que é bastante modulado ali com essa parte angiogênica, peptídeos antibacterianos. Então, os produtos da medula óssea via células mesenquimais, eles têm uma ação antibacteriana pelo LL17, que é um peptídeo, e face à quimioatração e efeitos antifibróticos, tá?
Importante que hoje em dia, dentro dos estudos de medicina regenerativa, tem se trocado o nome de célula tronco mesenquimal para célula sinalizadora medicinal, porque o efeito principal dessas células não é de diferenciação. Nós não buscamos estritamente diferenciação celular quando se lança a mão desse tipo de produto. A gente quer sinalização. É o efeito parácrino, o efeito de coordenação da inflamação e modulatório da inflamação que é trazido por meio dessas células. Elas são as maestrinas desse processo de conversão de um processo inflamatório para um processo cicatricial. Então, quando vamos lançar mão de produtos regenerativos, de tratamentos injetáveis em medicina regenerativa, a gente precisa de um triângulo que passou-se pelas mãos do Dr. José Fabulana para um pentágono regenerativo, que basicamente é o quê? Dentro dessas 5 frentes, a gente tem produtos que oferecem esse tipo de apresentação, e dentro dessa apresentação a gente pode manipular e escolher os nossos produtos baseados numa contemplação de todos esses cinco fatores. Então, o primeiro fator que é importante, fatores de crescimento. Fatores de crescimento estão contidos dentro do PRP, dentro do nosso grupo utilizado o Leukocyte Rich PRP, que é o LRPRP, o IPRF, que a doutora Stephanie trouxe, BMAC, BMA, SVF. A gente precisa de um scaffold, ou seja, de um andaime, de algo estrutural onde essas células vão aderir para elas poderem ter maior viabilidade e ter maior degranulação e maior função celular, que é onde a gente tem no ácido hialurônico, a gente tem no gel de albumina, que pode ser feito com PPP, no BMA, que é um clot, ele é um coágulo, então ele coagula-se em um scaffold, e a gordura microfragmentada como fragmentos celulares de gordura. Fatores de crescimento, que são muito fartos no BMAC, no BMA, no SVF e no próprio lisado plaquetário. E esses são os acréscimos que o Dr. José Fabulana tem estudado para a gente propor dentro de um tratamento regenerativo, que são nutrientes e metabólicos, autólogos, se a gente utilizar o gel de albumina, que é o PPP, que ele vem do PPP. O próprio BMA tem inúmeros fatores nutrientes e metabólicos, e condroitina em apresentações injetáveis. De mesma forma, a gente tem antioxidantes que podem ser associados nesses tratamentos, por exemplo, a glutationa, sorbitol e manitol, que via de regra eles vêm associados aos ácidos hialurônicos, NAD, que é um peptídeo também, e a própria vitamina C age como antioxidante. Então vejam, dentro de todo esse processo, você pode escolher o seu tratamento por injetáveis, contemplando todos esses produtos. O seu produto tendo fator de crescimento, scaffold, célula, progenitora, antioxidante e nutrientes metabólicos, você tem um produto bastante completo que vai tanto induzir quanto modular o processo de reparo tecidual. Então, falando exatamente do que a gente veio falar, medula óssea, como é que a gente trata, né? Inicialmente, pensava-se de que a gente teria essa diferenciação celular, então buscava-se na medula óssea células progenitoras, células hematopoéticas, células mesenquimais, e o Dr. José Fabulana, junto com o Dr. Purita, que inclusive esse senhor aqui, que há 20 anos tem feito isso com maestria, eles pensaram, né, e descreveram o que já era utilizado, que era o BMAC, que é o concentrado do aspirado de medula óssea. Esse concentrado ele teria então, rico em células progenitoras, e vem por uma técnica de centrifugação da medula óssea com algum tipo de anticoagulante, sendo 2 processos de centrifugação, onde a primeira centrifugação, tal qual o PRP, organiza, separa as células, e a segunda centrifugação ele concentra as células. Todo esse sobrenadante separado ele é coletado e passado por um outro tubo, um outro frasco, para passar por um segundo processo de centrifugação, onde, depois de homogeneizado, ele tem um aspecto, uma cor de cereja, né? Um aspecto levemente sanguinolento, e naquela imagem das seringas a gente tem a comparação do BMAC com o BMA. A gente vê que visualmente o aspecto é diferente. E até então era assim que se pensava. Estamos concentrando células progenitoras e é dali que vai partir o nosso tratamento. E da onde veio o BMA, então? O BMA, que é o Bone Marrow Aspirate, que é o aspirado da medula óssea. Veio de uma linha evolutiva que eu trouxe esses 4 artigos para que pudéssemos discutir. O primeiro, a doutora Francesca Salamana, na Itália, ela percebeu que quando colhia-se a medula óssea para fazer esse processo de centrifugação para adquirir o BMA, em algumas vezes a amostra coagulava, e quando se coagulava, ela descartava essa amostra, e ela começou a investigar se haveria alguma, então, propriedade regenerativa, algo que se acrescentasse desse coágulo da medula óssea que foi desprezado.
E ela começou a perceber que a fibrinólise, a quebra desse coágulo, ele trazia muitos fatores angiogênicos, além, é claro, do fator de scaffold, de apoio que ele tem. Então, a formação desse coágulo, ele induz inicia-se a degranulação plaquetária, onde libera-se, então, fatores de crescimento e citocinas. E, além disso, a fibrinólise, ela aumentaria a expressão e a sinalização de fator de crescimento endovascular. Então, ela percebeu, inclusive, que in vitro, a medula óssea coagulada, ela tinha uma proliferação maior de células. Então, o que é, então, coágulo, né? O BMA, ele tende-se a coagular quando ele tem contato com o oxigênio, quando ele é tirado do nicho de onde ele está. E esse agregamento de células, ele vai formar um clote, um coágulo, que é riquíssimo em fibrina. E ele tem um fator de scaffold que oferece esse aporte estrutural para as células, é onde as células vão se aderir, e inclusive plaquetas, quando se aderem a esse tipo de scaffold, é onde elas têm a indução da degranulação plaquetária. Tá? Então, qual que é a ação? A coagulação, ela faz essa formação de uma matriz de fibrina, a liberação, então, de interleucina 6, TNF-alfa, que vai levar uma resposta inflamatória, que é imunomodulada pelas células progenitoras que são contidas ali nesse produto. Há, então, o recrutamento de plaquetas e leucócitos, que vai aumentar a liberação de fatores de crescimento, e, em contrapartida, a fibrinólise, ela vai ter uma ação angiogênica, que, se quiserem aprofundar nessa parte, pode-se ler esse artigo, que ele traz isso com bastante detalhes. O segundo artigo que eu trouxe para a gente discutir, esse artigo japonês, onde compararam-se, visto que esse coágulo ele viria ali de um local onde é comumente retirado enxertos ósseos, compararam-se então o coágulo da medula óssea com um enxerto tricortical fragmentado, em una de coelhos. Tá? Então esse estudo foi em coelhos. E perceberam-se que em 4 semanas, tanto a parte mecânica estrutural quanto a parte regenerativa desse tecido ósseo, ele era mais farto no aspirado de medula óssea, e a partir de 12 semanas ele equiparava-se. Então, o resultado mais rápido, certo? E daí veio, então, a avaliação do Dr. Zé Fabulana para fazer esse produto, sugerir esse produto que é o aspirado puro, né, o coágulo da medula óssea. E a gente tem a concepção de que um dos maiores trunfos desse produto é o antagonista do receptor de interleucina 1, que é uma citocina pró-inflamatória que inicia o processo de inflamação. Então, esse inibidor competitivo, ele liga-se aos receptores e impede que esses processos sejam iniciados, trazendo, então, uma ação bastante analgésica desse produto quando injetado no sítio de tratamento. De alguma forma, ele inibe esse efeito inflamatório exacerbado, ele modula e inibe o catabolismo local também. Então, a matriz, o conceito de matriz, né, a matriz extracelular é uma estrutura tridimensional que dá esse aporte às células, e por que não usar um outro scaffold, uma outra matriz bastante utilizada, que seria o ácido hialurônico, e mixá-lo junto com o BMA. Né? Veio-se daí da ideia desse estudo randomizado que foi associado ao PRP, e foi comparado o PRP puro com ácido hialurônico puro e a associação entre eles, e a prova de que isso realmente funciona, a gente tem uma das meta-análises mais fartas sobre o assunto, mostrou-se dentro de vários artigos aí, selecionados 4 como os melhores dos 287 que foram feitos, esse artigo do Dr. Zé Fabulana, que ratificou a associação do ácido hialurônico com produtos celulares. Então, a ideia, né, chegado-se a esse processo de mixagem da medula óssea com ácido hialurônico, o sentido que traz é que a polimerização, a associação desse BMA com ácido hialurônico, ele polimerizaria-se em um produto mais poroso, e que, ao contrário do que se imagina, o scaffold, essas matrizes, elas tendem a proteger a célula, certo? Óbvio, mixar igual ao ortopedista, a gente vai acabar lisando célula, a gente vai acabar lesando células, e a gente vai acabar ativando as células e degranulando plaquetas e inviabilizando células. Existe uma velocidade que pode ser aplicada nessa mixagem, onde a gente não faz isso. Para outros produtos, a gente tem aproximadamente 1 ml por segundo, então é uma mixagem lenta. Para a medula óssea, a gente ainda não tem estudos
especificamente para esse ponto, fica aberto aí uma tese para a gente discutir. Certo? Então, sobre esses produtos derivados, é importante a gente falar sobre os efeitos de sinalização das células progenitoras, fatores bioativos e citocinas, os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios do BMA, principalmente por responsabilidade do antagonista do receptor de interleucina 1, e os fatores de scaffold, né, de fibrina, de andaime dessa reação fibrótica, desse coágulo da medula óssea. Então, ao contrário do que se pensava, se a gente quer que esse produto coagule, mas quer que coagule dentro do paciente de uma forma que a gente consiga injetá-los, certo? A gente vai ter alguma discussão de casos clínicos mais para frente, mas para a gente ter uma noção da aplicabilidade disso, eu trouxe alguns bastante rápidos aqui, só para a gente pincelar até onde a gente anda. A gente deixa a discussão mais fervorosa aí para a discussão dos casos clínicos num próximo momento, dos casos que a gente trata no Instituto Ana Vitória Lana, que é um instituto de pesquisa que está associado à nossa clínica. Então, esse paciente, ele é um paciente médico, inclusive, que teve um entorse de tornozelo, fez um flictena hemático, que infectou e evoluiu com um paciente diabético, obviamente, que evoluiu por uma necrose do talos. Então, nesse caso dele, foi feito uma aplicação semanal, quinzenal, dependendo da evolução dos produtos derivados da medula, e com 8 sessões a gente conseguiu o fechamento dessa ferida. Esse paciente, inclusive, nos deixou há cerca de 2 meses por complicações renais aí do diabetes dele. Então, a gente associa laser hoje, nesse caso dele não foi utilizado. Nesse caso não. Um outro caso, paciente também com sequela de amputação de um pé diabético, de um hálux, a gente teve o fechamento desse tipo de ferida em aproximadamente 3 sessões. Úlceras venosas também se aplicam muito, então hoje a vascular utiliza muitos produtos derivados da medula. Então, uma úlcera venosa com cerca de 2 anos de evolução fechou com 3 semanas com tratamento de BMA, em membrana e injetado nas bordas das feridas. Outro caso de uma úlcera venosa, essa úlcera, inclusive, hoje ela está fechada, tá? O paciente ele segue no ambulatório de feridas que nós temos no Instituto. Em 6 semanas, nesse caso, foi associado também à gordura microfragmentada. Um outro pé diabético, tratamento de 3 meses, utilizando o BMA com uma matriz de endoforme. E os casos onde a gente vai começar a brigar um pouco mais, casos ortopédicos, né? Então, hérnias extrusas da coluna cervical. Em 4 sessões, a gente teve a regressão dessa hérnia. E o importante, hérnias são absorvidas, elas naturalmente se resolvem, mas com melhora funcional imediata após o procedimento, em cerca de 4 meses, recuperação total da função, tanto do membro quanto do nervo ou qualquer outra situação, é algo pouco comum, né? Outros casos de hérnias tratados, né? Então, uma hérnia aqui bem foraminal, centro-lateral da coluna, que foi tratada, e também teve um processo de reabilitação muito, muito interessante. Esse caso, inclusive, a gente vai discutir profundamente na próxima oportunidade. E daí é o que o doutor Purita fala bastante, né? Então, quem que promove a cura do paciente? É o médico? A gente esquece que o médico ele é um profissional de meio, ele não é um profissional de fim, né? A gente age na permissão do paciente, né, como um meio que leva o paciente a se autocurar, né? Então, as células que curam os pacientes, não são os médicos. Então, é importante a gente descer do salto, deixar nossa arrogância de lado e entender de que a gente faz parte de um processo, não é algo que sai da gente, é parte de um tratamento do qual fazemos parte. Então, convido vocês a conhecerem o nosso trabalho. A gente tem o curso de pós-graduação em Medicina Regenerativa, que é o Orto Regen. Nós temos também a pós de intervenção em dor e dor clínica, que é o PEN Regen. Esse é o grupo que trabalha aí juntamente com a gente, o grupo do Orto Regen que trabalha no dia a dia. E estou à disposição nas redes para qualquer outro tipo de discussão. Fico à disposição, só entrar em contato via Instagram, LinkedIn, WhatsApp, depois a gente pode trocar. E chamar atenção também para um curso que se discute muito do que a gente tem tratado, que é os aspectos legais e éticos da medicina regenerativa, de uma forma protetiva, que iniciou há pouco tempo, e esse curso hoje ele é uma associação de pesquisa clínica. Então a gente tem uma instrução de pesquisa clínica, de como conduzir uma pesquisa clínica, associado a todos os processos legais, e eu convido muito vocês a fazer parte desse projeto. A gente já iniciou ele, já tem 2 aulas apresentadas, mas ainda é possível da gente entrar, porque as aulas ficam gravadas. Processo que ele vai cerca de 6 meses aí de aula, vamos até o nosso congresso, que a princípio vai ser no Nordeste, professor Fábio. Então a gente está vendo aí como é que vai ser, certo? Eu agradeço. A todos, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês.
e trazer um pouquinho aí da nossa experiência e falar de um assunto bastante discutido cada vez mais aí, que é justamente o uso dos produtos derivados do tecido adiposo. Então, eu vou falar um pouquinho da definição, né, do tecido adiposo para a medicina regenerativa, falar bastante dos seus componentes, o método de coleta, e acho que o que mais dificulta o nosso entendimento do tecido adiposo para a medicina regenerativa é as diferentes nomenclaturas que a gente utiliza no dia a dia, né? Então, nada mais é que o tecido gorduroso coletado como enxerto ou lipoaspirado, que pode ser processado por método enzimático ou não enzimático. Quais as principais funções do tecido adiposo? Primeiro, a termorregulação, né? Então, isso permitiu que todos os seres vivos e seres humanos habitassem lugares mais inóspitos do nosso planeta. Depois, absorção de impacto, né? Seja para proteção de vísceras, também para proteção de extremidades ósseas, como, por exemplo, o coxim gorduroso do calcânio. Armazenamento de energia do corpo, a principal fonte de armazenamento de energia na forma de triglicérides. E, o que interessa para a gente, hoje é considerada a maior e mais importante fonte de células regenerativas do nosso corpo, são as células estromais. Então, no nosso organismo, a gente tem dois tipos principais de células, as células parenquimatosas, que são responsáveis pelas funções dos órgãos, e as células estromais, que até uma década atrás, 2 décadas atrás, era só vista como uma sustentação, um suporte para as outras células, para os outros tecidos. Hoje a gente sabe a importância dessas células para o reparo e renovação tecidual, principalmente numa situação de estresse, lesão, doença ou degeneração pelo envelhecimento. Então, hoje a gente considera o tecido adiposo como um reservatório eclético de células de diversos tipos, células do sistema imunológico, eritrócitos, células progenitoras e as células do estroma. Vamos ver, então, quais são esses componentes. Primeiro são os pericitos. Pericitos são células alongadas, estão sempre juntos aos vasos. Então, eles dão suporte, sustentação a esses vasos. Além disso, elas sempre sabem o que está acontecendo ali no ambiente. Então, elas são muito importantes para a comunicação entre as demais células. Inclusive, tem muitos autores que questionam se os pericitos não seriam um tipo de células mesenquimais e estariam já em outro estágio. Os adipócitos são células ovaladas, que têm capacidade de armazenar triglicérides e têm capacidade de aumentar até 10 vezes o seu tamanho. As ADs-MSCs, que são as células tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo, são células tronco porque são células indiferenciadas, né? São células multipotentes, capazes de se diferenciar em todas as células da linhagem mesodérmica, né? Então, capazes de se diferenciar em osso, em cartilagem, músculo e tendão. Os pré-adipócitos são células também diferenciadas, porém já estão comprometidas a se transformarem em adipócitos. As células progenitoras endoteliais também são células muito importantes, são células circulantes, que têm uma série de receptores na sua membrana, que é capaz de identificar lesões, regiões de hipóxia ou lesão tecidual, e ela se gruda ao endotélio nessas regiões e ajuda a angiogênese e a vasculogênese. E as células hematopoióticas, monócitos e macrófagos. Então, o que acontece? Quando a gente pega esse lipoaspirado e leva põe no tubo Falco e centrifuga, a gente tem a separação desse tecido. Então, em cima vai estar o óleo, né? Aqui em cima no tubo Falco, no meio é o tecido adiposo, onde estão os adipócitos, embaixo o infranadante, que é o excesso de anestésico e sangue, lá embaixo vai ter um pellet de células, que é o tal do SVF, né? Fração vascular estromal. E quando a gente dá um zoom nesse pellet, a gente vê uma quantidade de células diferentes e a gente pode simplesmente fazer uma suspensão dessas células e utilizar, ou a gente pode levar para laboratório e fazer uma expansão de células no laboratório. Então, aqui é o zoom disso. Então, o SVF são todas as células que a gente comentou antes, menos os adipócitos, né? E, em especial, essas duas células são muito importantes, que as células mesenquimais derivadas do tecido adiposo e as células progenitoras endoteliais, principalmente pelo crosstalking entre essas duas células. O que é o crosstalk? A ação sinérgica que elas têm quando elas estão juntas. E, além das células, o mais importante é realmente os fatores de crescimento, as citocinas que eles produzem, né? Todas as outras apresentações falou muito em fator de crescimento, porque na medicina regenerativa a gente tem uma abordagem muito mais a nível molecular e celular, diferente no nosso tratamento de ortopedia, que a gente muitas vezes aborda a nível tecidual. Aqui é uma nova forma de ver quando a gente aborda de forma molecular.
Então, o SVF, que muitas vezes é importante saber essa definição, que até essa semana mesmo veio uma empresa falar, a gente tem um novo dispositivo para fazer SVF. Daí eu fui ver, não era SVF que eles estavam sugerindo, é uma gordura microfragmentada. Então, tem esse conceito do que é o SVF. Então, é a fração vascular, essa fração celular que é derivada do processamento do tecido adiposo, ela é rica em células mesenquimais, ela é obtida através de centrifugação, filtração e ou digestão enzimática. Quando utiliza a digestão enzimática, a gente usa colagenase ou a lecitina, e é uma importante fonte, aí, então, de células-tronco derivadas do tecido adiposo. Outro conceito importante é que a gente, muitas vezes, tem a quebra do nicho onde essas células-tronco estão. Então, a relação dessas células com a matriz extracelular é perdida. Então, e além disso, tem um potencial dano aos pericitos. Então, essa é uma discussão muito grande na literatura, do processamento mecânico ou enzimático para você fazer o SVF. Inclusive, tem alguns autores que falam que somente com o método enzimático você realmente vai conseguir isolar essas células. Né? Então, vamos entender as principais diferenças. Acho que o que mais importa para a gente, né, que foi comentado até pelo Dr. Arthur, que isso aqui, quando a gente usa a enzima, não é mais considerado manipulação mínima. Então, a gente, na prática clínica, não é autorizado a utilizar a digestão enzimática. É uma técnica mais cara, não pode ser feito também no mesmo momento, né? Você tem que deixar essa enzima atuando algumas horas, e você pode ter diferença de lotes de enzima. A vantagem é que você tem uma produção maior de células e também você tem menos debris celulares. Já os métodos mecânicos, elas produzem menos, você tem um estresse mecânico maior para essas células e muitas vezes você tem um pouco de debris celular. A vantagem ainda é considerada manipulação mínima, um custo efetivo menor, não utiliza produtos de origem animal, que muitas vezes as enzimas têm origem animal, e algo bastante importante, você muitas vezes consegue manter essa relação das células com a matriz extracelular. Então, as células tronco derivadas da gordura. Elas não são idênticas às células derivadas da medula óssea, elas estão fenotipicamente diferentes, porém tem os mesmos marcadores, os CDs, né, que é o tipo RG dessas células, também são aderentes ao plástico, também sempre juntos aos capilares, então são próximas aos pericitos, coexistindo com eles e as células endoteliais, mas porém eles têm um potencial de diferenciação idêntico às células da medula óssea. Então, aqui é uma imagem para vocês verem que elas estão sempre grudados aí aos vasos e sempre muito próximos aos pericitos. Muitos autores consideram a fonte mais fácil de se isolar de células mesenquimais, é relativamente abundante, dependendo da idade do paciente, ela aumenta até 500 vezes mais, ela tem até 500 vezes mais células mesenquimais do que a medula óssea. E outra vantagem é que na medula óssea, essas células mesenquimais elas vão diminuindo de uma forma bastante significativa ao longo dos anos, né? Então, o idoso tem uma quantidade muito menor de células mesenquimais. Já na gordura, a gente não tem essa diminuição tão importante. E o contra é que a gente não tem as quantidades de células hematopoéticas que tem na medula óssea. Esse slide é extremamente importante quando você vai pensar em usar tecido adiposo para medicina regenerativa. Entender que o tecido adiposo não é igual de uma pessoa para outra. Então, quando a gente pega uma pessoa obesa, uma pessoa meta-inflamada, o que acontece? Esses adipócitos estão hipertrofiados, eles estão inchados, a ponto de prejudicar o suprimento sanguíneo. Então, você começa a ter hipóxia, você pode até ter apoptose desses adipócitos. E o que acontece? Você ativa o sistema imune local. Então, os macrófagos, que nem o Luigi comentou bastante, o macrófago tipo 1 vai prevalecer, que é o macrófago inflamatório. Os neutrófilos vão ser ativados, você vai ter os linfócitos tipo B. E todas essas células ativadas vão produzir citocinas inflamatórias. Então, vai ser um tecido inflamado. Já no tecido adiposo normal, você vai predominar os macrófagos tipo 2, você vai ter mais linfócitos tipo T, e vai predominar as adipocinas anti-inflamatórias. Aqui é outro estudo que traz esse conceito bastante interessante de obesidade metabolicamente saudável e obesidade metabolicamente não saudável. Então, no pacientes saudáveis metabolicamente, não tem a síndrome metabólica. É importante aqui a diferenciação da gordura intraabdominal. Então, nesses pacientes saudáveis, normalmente você não tem aumento dessa gordura abdominal. Por isso que fazer a medida da circunferência abdominal é uma medida bastante importante. Você também tem a produção das adipocinas, mas você ainda mantém uma sensibilidade à insulina. E já nesses pacientes metabolicamente não saudáveis, você tem esse excesso de
gordura intraabdominal, você vai ter uma inflamação sistêmica, já prejudicar a sensibilidade à insulina, então vai ser um paciente com risco maior, tanto cardiovascular como para diabetes. Coleta, né? Já foi comentado pelo Dr. Arthur também, é uma coleta que deve ter feito todos os preparos adequados, né? De asepsia, antisepsia. Esse aqui é o aspecto final do aspirado. Tem vários locais possíveis, isso vai muito de acordo com a experiência do profissional. Então, o lugar mais comum, normalmente, é o abdômen inferior. Porém, nos pacientes muito inflamados, essa é a região mais inflamada. Então, deve ser evitado em pacientes mais inflamados essa região do abdômen inferior. Região trocantérica, a parte interna dos joelhos, dos flancos. Né? Lá a gente tem uma experiência muito grande de tirar dos flancos. Né? Até principalmente o paciente que não é tão gordo, tem um tecido mais fino, para você... Principalmente quando está começando, não tem tanta experiência, é mais fácil fazer do flanco do que da região abdominal, que querendo ou não, você pode ter algum tipo de fibrose. Então, na região do flanco é bem mais seguro essa coleta. Então, aqui mostrando que você pode fazer, ao mesmo tempo, a coleta da gordura e a coleta do aspirado de medula óssea, tanto na região anterior como na região posterior. Aqui é da face interna dos joelhos, então, terminou a cirurgia, você vai lá, coleta a gordura para fazer um augmentation aí com as células derivadas do tecido adiposo. Aqui uma paciente, por exemplo, que ela já tinha uma alteração do tamanho aqui dos culotes, né? Então um lado já era maior que o outro, então optou-se em tirar do lado que já tinha essa alteração. Sempre se vai utilizar uma solução de anestesia antes. De maneira geral, tem vários tipos de soluções, de solução de Klein modificado. Basicamente, é um soro de mais ou menos 100 ml, você tira 20 ml, põe uma ampola de lidocaína e epinefrina e você calcula mais ou menos 2 ml de solução para cada ml de gordura que você pretende tirar. E é super importante aguardar pelo menos 10 minutos para essa solução embebedar lá no todos os tecidos, espalhar direito para o paciente não ter dor durante a coleta. Tem vários tipos de sistemas comerciais, né, que são os sistemas fechados de processamento dessas gorduras. Né, o mais comum é o lipogênese. Eu trouxe ele porque realmente, quando você vai para a literatura, a maioria dos trabalhos de gordura microfragmentada utilizaram o lipogênese, que é um sistema que passa por um filtro, depois esse mecanismo, um monte de bolinhas metálicas que você chacoalha fazendo a quebra dessa gordura, e depois um outro sistema de filtro, e aqui vai o considerado lixo, né, que você descarta, e aqui é a gordura que você vai utilizar. One Step é um laser que, na verdade, você utiliza ele antes de fazer a coleta, né? Então, é uma fotobiomodulação tecido gorduroso, vira com esse laser 1210, é mais seletivo ao tecido gorduroso. Então, você também melhora essa qualidade do tecido que você vai coletar e também diminuir a dor do procedimento. Agora, em relação aos termos, né, que é algo bastante complicado. E por que isso? A gordura, lá no início, começou a ser utilizada ou pela cirurgia plástica ou pela dermatologia, mas era com a função de preenchimento, seja de uma cirurgia reparadora, ou seja, para estética, mas sempre com a função aí de transplante, de enxerto, né? Depois que descobriram essas propriedades dentro da medicina regenerativa, surgiu a necessidade de trazerem novos nomes, né, novos termos. Então, biofat é um termo genérico, quando a gente utiliza gordura para fins da medicina regenerativa. Macrofat, microfat é o próprio lipoaspirado, que depende da cânula que você utilizou. Gordura microfragmentada é quando você pegou esse lipoaspirado e processou de alguma forma, que a gente vai ver mais para frente. Nanofat é um tipo da gordura microfragmentada, e a partir daí, todos os outros é quando você fez o isolamento da fração estromal ou das células. Então, o TSVF é quando a fração vascular estromal obtida de forma mecânica, a outra é o celular, que é obtida de forma enzimática, lipoaspirado processado, e muitas vezes quando você vai para a literatura, você vai lá, o uso do ADs, MCCs ou AMCCs para artrose de joelho. Quando você vê esse termo na literatura, obrigatoriamente eles pegaram essas células, isolaram as células mesenquimais, levaram para o laboratório, expandiram essas células e daí usaram milhões de células mesenquimais. Então isso é bastante importante quando a gente vê esse termo nos artigos científicos, significa obrigatoriamente que essas células foram expandidas. Então, esse artigo interessante que justamente
faz uma pesquisa grande da literatura, trazendo todas essas nomenclaturas que existem para os produtos derivados da gordura processados de forma mecânica. Então, macrofat é quando você usa uma cânula com esses buraquinhos mais de 2 milímetros, e microfat os orifícios de 1 milímetro. O nanofat é quando você pega essa gordura e simplesmente essa seringa você conecta com outra seringa por esses conectores e você passa 30 vezes de um lado para o outro. Depois você pega um conector mais fino, passa de novo 30 vezes, depois um mais fino ainda e passa uma vez. Então o produto final que você vai ter é uma gordura bem mais líquida, né? Então você pode muitas vezes utilizar uma agulha até de 30G. E daí ele traz justamente que a necessidade desses termos foi porque ao longo dos anos foram surgindo novos métodos de processamento. Então o nanofat é um dos mais utilizados porque foi um dos primeiros a serem descritos, né? E você vê como é recente, 10 anos atrás, né, que surgiu o nanofat, que usa esses conectores, depois o lipogens, que a gente já comentou, 2019, o LipoCube, que usa um sistema de conectores e filtros, e os mais recentes são esses métodos que são filtros que, na verdade, são lâminas extremamente afiadas que cortam a gordura. Então, esses trabalhos mais recentes mostram que essas gorduras micronizadas, muitas vezes, têm uma produção de células compatíveis com quando você faz uma digestão enzimática. Então, o que ele conclui, esse autor? Que, primeiro, que quando você processa de forma mecânica é bastante diferente da forma enzimática, então a necessidade desses novos termos, e ele localizou 47 termos diferentes para descrever esses produtos. E outra questão, normalmente quando você processa de forma mecânica, o produto final vai ser mais sólido, e já de forma enzimática sempre vai ser uma forma líquida. E aqui esse estudo é bastante interessante porque ele descreve todos esses processos, métodos de processamento, né? Então, ele pegou todos os dispositivos que estão descritos hoje na literatura e esmiuçou quais são esses métodos de processamento. Então, centrifugação, você simplesmente põe lá na centrífuga e faz a divisão dos tecidos, que nem a gente viu lá no começo. Emulsificação, que é com os conectores, que vai passando os conectores quebrando essa gordura. Filtração, seja por um filtro metálico ou um filtro de tecido. Passar por uma gaze, por exemplo, você está fazendo uma filtração desse tecido. Cortar, picar, amassar, sedimentar. Então, alguns métodos, eles adicionam um pouco de soro fisiológico e deixam simplesmente a seringa em pé por 1 minuto e aquilo você já faz uma sedimentação, você faz uma separação ali e descarta a parte com excesso de líquido. Lavagem, aqui é super importante, acho é um dos métodos mais importantes aí dentro desse processamento é a lavagem, que aqui você tira esses elementos inflamatórios da gordura. E, na minha opinião, tem alguns métodos que utilizam 1, 2, 3 ml de soro. Para mim, isso é insuficiente para você lavar a gordura. Então, eu tendo a dar preferência aos métodos que utilizam quantidade bem maior de soro para fazer esse processo de lavagem. Então, aqui só para curiosidade, né, ele descreveu assim, todos os sistemas e cada sistema tem 2 a até 8 métodos de processamento dentro daquele sistema. Então, a gente consegue imaginar a heterogeneidade desses produtos finais, né, que são produzidos. Então, ele conclui que, antigamente, a gordura era encarada simplesmente como um preenchedor e agora é como um verdadeiro material regenerativo. E outra coisa importante não é apenas a célula-tronco ali que a gente consegue obter, mas sim o nicho onde ela está localizada, né, aquele microambiente molecular e celular. E ele traz que esses métodos diferentes de processamento, com certeza, vão ter impactos diferentes na viabilidade, na quantidade de células e na integridade desse tecido. E, além disso, alguns dispositivos dependem da pessoa que está manipulando. Então, por exemplo, quando você vai passar num conector, a velocidade que você está passando, a pressão que você está imprimindo naquelas células, com certeza vai mudar a viabilidade dessas células. Ele traz essa importância, né, do processo de lavagem. Ele fala que a ausência do procedimento de lavagem, você vai estar reinjetando alguns detritos. E isso pode desencadear uma inflamação local onde você vai injetar esse tecido. Então, a combinação de diferentes técnicas, com certeza, vai alterar a composição final. E ele fala que não existe um método ideal de processamento, mas sim, com o tempo, a gente vai entender que para cada patologia, para cada paciente, vai ter uma condição ideal de processamento dessa gordura. E aqui um resumo, só para vocês lembrarem bem a diferença do que é uma gordura microfragmentada e o que é um SVF. Então, quando você pega esse tecido adiposo e você quer a propriedade de scaffold, né, de matriz,
Então, você vai fazer uma gordura microfragmentada. Como você faz isso? Emulsificando, filtrando, lavando, sedimentando, espremendo essa gordura. Então, você está processando essa gordura, você vai ter uma gordura microfragmentada. Quando você não quer a propriedade de scaffold, você quer só isolar células, né? Você quer ter o potencial dessas células. Então, você vai para a parte do SVF. Para fazer uma SVF, obrigatoriamente, você tem que ter passado por essa etapa de centrifugação, porque lá no fundo desse tubo Falcon, você vai ter o seu SVF. Você pode fazer isso de forma mecânica ou de forma enzimática. E além disso, você fazendo esse processo de isolamento do SVF, você pode pegar essas células de interesse, no caso as células mesenquimais, levar para o laboratório, cultivar e expandir essas células, produzindo milhões de células mesenquimais. Então é bastante importante entender essa diferença de SVF para gordura microfragmentada. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Muito bem, pessoal. Acredito que os senhores têm algumas dúvidas. Então, microfone para a plateia. Respira. Todos nós queremos perguntar, mas doutor, como o senhor é mais velho... Exatamente. Eu tenho Obrigado. Eu acho que a parte geriátrica tem preferência. Thomas, eu queria tirar dúvida com você. Numa osteoartrite, já que você falou em joelho, a microfragmentada e o SVF, qual que você usaria? Qual a sua grande indicação? Ou você acha que ambas têm aplicabilidade? Osteoartrite e joelho, vamos colocar primeiro. Eu acho que ambas têm a sua aplicação. Muitas vezes a gente vê o grau da gravidade da osteoartrite. Acho que em casos mais graves, a SVF você vai dar um estímulo mais potente, porém você também tem que pensar no scaffold. Então, ou você associa com algum scaffold, né? Seja alguma matriz, seja o EPRF, seja o ácido hialurônico, mas acho que você precisa também desse scaffold, que o microfragmentado atrás. Então, você também pode pegar o SVF e enriquecer essa gordura microfragmentada com SVF. Você vai estar potencializando o seu produto. Eu acho que as duas têm bastante utilização. Gordura microfragmentada é o que tem mais estudo na literatura, principalmente artroses grau 2 e 3, mostrando bons resultados. Mas eu acho que as duas têm o seu espaço. O SVF é um estímulo mais potente, mas ele sozinho, para os casos mais graves, acho que falta ainda o componente de matriz, de scaffold. Uma das coisas que, toda vez que eu assisto as aulas de microfragmentados de gordura, eu penso na minha paciente com osteoartrite. A minha paciente com osteoartrite, ela tem 70 anos, ela normalmente está acima do peso, ela é sedentária, esse é o perfil do paciente. E quando eu vejo a caracterização do qual é uma gordura ruim para utilizar na osteoartrite, é da minha paciente que tem osteoartrite. E é por isso que eu não uso a gordura, eu não consigo me convencer. Por quê? A dificuldade que eu tenho é de convencê-la a se transformar numa pessoa saudável. E quando eu a transformo numa pessoa saudável, perdeu 15 quilos, passou a fazer atividade física, e eu faço um ácido hialurônico, ela melhora sem eu precisar fazer gordura. Este é uma realidade do meu dia a dia. Então a minha pergunta vai ser o seguinte: eu não quero saber desta paciente da osteoartrite. Vamos lá, uma paciente com uma osteoartrite. Eu penso assim, a osteoartrite leve, na fase inicial, ácido hialurônico, PRP, todos funcionam bem, dão uma melhora e funciona bem. Na osteoartrite grave, nenhum funciona perfeitamente. O paciente não fica curado. Mas na osteoartrite moderada, eu tenho uma paciente com osteoartrite moderada e que eu vou apresentar para ela as opções de tratamento. Eu tenho um sangue que eu tiro da veia dela e aplico. Eu tenho botar ela deitada de costa, enfiar uma agulha no osso dela e aspirar sangue do osso, ou levar ela a um centro cirúrgico para aspirar, fazer uma lipoaspiração de gordura. Pergunto para todos, se fosse a senhora mãe de vocês, qual a técnica vocês usariam? Muito bem. O mais simples, em geral, é o que o paciente vai escolher. Mas o paciente vai se guiar muito também pelo pensamento do médico. Então, se o médico acredita mais num determinado procedimento, quando ele fala daquele procedimento para o paciente, mesmo que ele apresente os 3, o modo como ele se dirige gera um efeito placebo que faz com que o paciente se convença por um dos 3. Concordo plenamente. É por isso que eu quero ouvir dos médicos qual é a técnica que vocês falariam. Eu não sou o paciente, eu quero do médico. Então, vamos lá, pinga fogo. Cada um de vocês, o que faria? Rapidamente. Sangue periférico. De imediato não tem uma resposta. A resposta é mais comprida. Ok, próximo. Sangue periférico.
A tendência é sangue periférico, porém, em alguns casos, eu já penso em fazer a medula óssea. Eu como paciente, em mim, eu fiz medula óssea. Ok, ele acredita e por conta disso ele prescreve. É mais ou menos isso. Próxima pergunta. Doutor Tiepo. Olá, pessoal. Arthur, Stephanie, Luigi, Thomas, né? Parabéns, vocês... Mais um parecer aqui. Por favor. Então, parabéns, vocês detalharam, né, cada um no seu tema de maneira muito clara. Acho que quem está aqui teve uma noção, um entendimento, quem não tinha uma proximidade assim com a medicina regenerativa. Então, está sendo comentado agora, realmente, como o Fábio tem falado, os pacientes em maior volume não são esses, talvez quem trabalha na área... aqueles casos que você mostrou, Luiz, de gangrena, de lesões por neuropatia diabética, né? E, assim, são muito frequentes, né? Mas um grande contingente é a osteoartrite. É aquele paciente que tem gordura visceral, uma gordura infiltrada por macrófagos M1, por neutrófilos também pró-inflamatórios. Então, uma fonte de origem de células troncos e de citocinas, na verdade, pró-inflamatórias, que se eu injetar na articulação já inflamada, não prevejo um resultado adequado. Então, esse é um paciente muito frequente. Inclusive, tem um trabalho muito bem feito por Meng Qiang e colaboradores, agora em 2003, mostrando que quando você injeta uma célula tronco mesenquimal numa articulação com ativação inflamatória, a célula tronco vai ativar uma via, a MPK-AP1. AP1 é um fator de transcrição que vai para o núcleo e aumenta a expressão de metaloproteinase 13. Né? Então, na verdade, eu posso até ter um tiro saindo pela culatra. Né? Então, essa questão da racionalização, eu acho muito importante, que vai de encontro à pergunta que o Fábio fez. Né? Então, diante de um paciente muito inflamado, eu acho que assim, essa análise de procurar saber como é que esse paciente está, né? Por exemplo, medir marcadores inflamatórios no sangue... Posso tentar resumir, Tiepo? A pergunta seria, faz ortobiológico em paciente que não está adequadamente preparado para ortobiológico? Seria essa a pergunta? Não. Não. Na verdade, eu não estou fazendo uma pergunta. Desculpe. Eu estou fazendo só uma observação. Tá. Talvez uma complementação. Tá bem. Então, na verdade, a gente tem... Eu estava dizendo que, diante disso, em termos de escolher, né, o que fazer, é muito importante, que eu não vi vocês comentarem disso, né? Foi falado que a questão de estilo de vida e tudo bem, mas de avaliar como é que está em termos de marcadores inflamatórios, né? Avaliar marcadores inflamatórios do sangue. Então, Tiepo, a gente entendeu. Agora, só ia te falar uma coisa assim. Até para prótese total de joelho, a gente tem 27% de complicações na prótese que não é inerente à infecção, nada disso. É inerente à dor. O mesmo paciente, quando a gente não prepara para uma prótese, seja paciente magro ou gordo, não é a gordura, é o paciente sedentário, sarcopênico. Esse é o grande problema nosso na prótese. 27% das complicações de dor é um paciente sarcopênico, seja gordo ou seja magro, exatamente o que você falou. Essa coisa de adipocina, a gente tem uma linha de pesquisa no Hospital de Ipanema com pacientes com obesidade mórbida, que até te passei o trabalho, Fábio, aqueles de obesidade mórbida, ele somente é operado depois que ele melhora as condições clínicas. Então, essa pergunta do Fábio, eu acho que assim, nada funciona no paciente que não faz o tratamento prévio. Você pode pegar um paciente, eu falei sangue periférico, é mais simples, né? Minha mãe era obesa, morreu obesa, não queria fazer nada, ela queria morrer. Então, assim, basicamente era isso, né? Ela já estava cansada de viver. Então, assim, o que eu vou te dizer? Se você não preparar o paciente, seja para uma prótese, seja para um sangue periférico, seja para o BMEC, seja para gordura, nada funciona. Todos têm que ser preparados, Tiepo. Então, assim, essa coisa da adipocina, que é uma coisa que a gente discute, a gente publicou em 2017 um trabalho sobre isso, nada funciona. Se o paciente não for preparado, pode fazer o que quiser, dar um anti-inflamatório, não vai funcionar. Então, assim, se o paciente não se ajuda, não trata. Perfeito, era só isso que eu queria deixar demarcado, mas a pergunta é,
Veja, você está ali com o seu paciente. Qual é a equipe que você precisa na retaguarda para dar toda essa agilidade para que você possa... eu preciso sempre de um enfermeiro, de um biomédico, né? Essa estrutura, essa logística de apoio para poder fazer a medicina regenerativa. Bem, eu acho que é super importante essa parte, a avaliação metabólica do paciente. Então, por exemplo, no nosso curso a gente fala muito da questão do que a gente chama de preparo do solo. Então, é super importante tanto avaliar como orientar esse paciente. E se você tiver uma equipe, é muito mais efetivo as suas ações. Então, a gente aborda muito a questão do sono, a questão da alimentação, uma alimentação menos inflamatória. E o ideal é você ter um profissional da nutrição que fale a mesma língua que você e você indique para ele. A parte hormonal, né? Fazer a avaliação hormonal é super importante, da parte de tireoide, os hormônios sexuais. A reabilitação física, né? O educador físico ou fisioterapeuta também é uma parte super importante desse processo, né? Então a gente foca muito no sono, na dieta e na atividade física. E essas questões hormonais também. Esther, tem uma pergunta para você. São duas perguntas, uma que surgiu ontem e eu vou reproduzir para você, e uma outra pergunta em relação ao PRP e o IPRF. O IPRF é um método de sistema fechado. A sensação que me dá é que ele é mais seguro para mim para fazer. Mesmo que eu tenha uma quantidade de plaquetas menor do que eu consigo no PRP, o que é que eu quero entender? Eu sei que você me falou que os estudos são pequenos, mas dentro dos estudos que vocês já têm, o resultado funcional de melhora de dor, de processo inflamatório, com o uso do IPRF, ele é motivador para que a gente utilize isso, mesmo que não seja numa osteoartrite, como os Arthur tinha perguntado. Eu acho que na osteoartrite talvez eu precise de mais coisa. Mas vamos falar aqui de uma tendinopatia, de uma epicondilite lateral, sabe? Você acha que o IPRF funciona bem? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta foi de ontem, que era o seguinte... foi levantado aqui por um colega de que usar o método de matriz, de misturar o ácido hialurônico com o PRP, o BMA, que aquilo, na velocidade, o Luiz falou até da velocidade, que aquilo destruiria as células. E que seria uma bobagem fazer isso, que era melhor eu colocar primeiro as células, depois o ácido hialurônico. A minha pergunta é, como eu imagino, como cirurgião de joelho que fui, quando eu coloco lá dentro, que o joelho vira um liquidificador, eu vou esmagar do mesmo jeito tudo. Faz diferença eu misturar antes, depois? Essas perguntas. Perfeito. Obrigada pela pergunta. Respondendo a primeira, eu estou ficando apaixonado pelo PRF. Eu acho que ele tem um benefício relevante e possivelmente superior ao PRP. Hoje eu já começo a pensar na junção dos dois como melhor terapia, porque a gente tem mais célula, eu tenho mais fator ali no PRP, mas eu tenho a liberação controlada e toda a proteção da fibrina no PRF. Então, eu vejo como benefício o PRF e sim, usaria na minha prática clínica com certeza. E é o motivo das próximas pesquisas no Instituto, que eu quero rodar agora, né? Essa comparação mais próxima. Com relação à mistura, a gente fazia no passado, inclusive aquele estudo que eu mostrei, o randomizado controlado, ele foi injetado primeiro ácido, depois as células, mas a gente fez uns estudos em laboratório prévio com a professora Maria Helena, na época, pela densidade, pela densidade e concentração do ácido que a gente utiliza, eles não vão se misturar dentro da articulação. E isso pra gente não é interessante, porque eu quero que eles se misturem. Eu quero que o ácido proteja a célula. Então, não é um efeito deletério a mistura dos dois. Se eu não misturar, eles vão ficar separados ali em compartimentos, eu não vou conseguir que todas as células entrem dentro desse ácido e tenham essa comunicação, proteção de receptor CD44, o efeito da célula do ácido de segurar aquele fator de crescimento. Então, sabendo mesclar, né, de uma maneira delicada, né, por isso tem que ter um biomédico, tô brincando, dá para fazer, mas uma mão delicada de laboratório, a gente consegue fazer essa mistura sem prejudicar a célula, e a gente tem que lembrar que a célula é extremamente frágil, e ela não gosta a plaqueta não gosta de ácido, ela não está acostumada a ver o ácido lá dentro. Então, que ela vai se ativar? Sim, mas morrer? Não. E o fator que ela está se ativando, que está liberando, ele vai ficar preso naquele ácido que vai ajudar ela a liberar de maneira mais controlada. Então, é uma associação cinética e benéfica.
Vai lá, faz o comentário e depois eu tenho a pergunta do colega. Pode. Então tá bom. Então, por favor. Oi, Steph. Parabéns pela aula, foi muito boa. A gente que conhece já o seu potencial, excelente. 2 perguntas mais práticas. Pegar um paciente, paciente, o solo dele está ótimo, ele está bem, ele tem uma alteração na cartilagem, eu preciso fazer eu opto pelo PRP. Primeiro, ele tem uma reação na primeira, que normalmente tem, o paciente reclama. Na segunda, há uma tendência a diminuir isso ou não, já por um certo preparo da articulação? E, nos seus estudos, qual o intervalo adequado para eu repetir a aplicação, né? Perfeito, obrigado. Bom ver vocês aí, os nossos ex-alunos do pé. Com relação à utilização do PRP, os intervalos, né? A gente tem uma curva, né, que a gente não trouxe hoje para vocês, sobre o processo de regeneração. Então, tem aquela fase da inflamação, tem a fase da proliferação e tem a fase do remodelamento até a cicatrização. Essa fase completa varia um pouco, mas é em torno de 21 dias o ciclo dela. Então, não faz muito sentido eu fazer aplicações muito próximas antes desses 21 dias, porque esse ciclo não está se completando. Gostaria que a gente pensasse que não é um fármaco, é uma célula, então ela vai reagir, ela vai responder e ela vai ter a ação dela no final desses 21 dias, pelo menos. Então, eu gosto de pensar nesse intervalo de 21 ou um mês, né, que a gente já completou esse ciclo aí dessa regeneração por completo e pode dar um outro start. Com relação ao sintoma, eu acredito que ele é mantido, que ela vai sentir o desconforto, porque você está dando aquele start novamente para ter uma inflamação para regenerar, né? Então, a inflamação faz parte do processo de regeneração e não tem que ser vista com maus olhos, ela tem que ser vista quando ela é descontrolada e prolongada. Perfeito. Eu queria fazer duas perguntinhas rápidas, uma para o Arthur e uma para o Luigi. Para o Luigi na conversa aqui também. Que tem literatura vasta aí sobre os ortobiológicos que a gente está cansado de ver. Voltando ao assunto da sua palestra sobre legislação, eu acabei de mostrar em off para você aqui um artigo nível 1 aqui para lesões parciais de tendão do supra. Dá um apanhado para a turma aí, para o pessoal, sobre por que ainda aqui no Brasil, de toda essa parte burocrática, qual que é o seu feeling? Expressa para todo mundo para a gente saber. E rapidinho. E para o Luigi, como a gente está falando de regenerativa, as health techs estão totalmente inseridas no nosso meio hoje. Creio eu e vi que eu acompanho vocês todos lá no Orto Regen, Zé é amigo meu também. A questão do laser. Fala um pouquinho do laser que eu sei que vocês usam lá, tá bom? Obrigado aí. Ok. Sim, a gente faz uso do laser na prática clínica lá, tanto o laser terapêutico como o laser adjuvante, principalmente na coleta da gordura. Hoje, lá no BIM, o padrão ouro é a coleta da gordura com laser para SVF. Tá? O produto ele é diferente, é até interessante, o professor Ansar estava inclusive com a gente lá ontem, ele trouxe uma analogia interessante. A ação do laser no tecido adiposo é como se a gente balançasse a árvore para a fruta cair. Tá? Então é essa a ideia que ele faz. Ele prepara o nicho melhor, ele descola a célula de uma maneira menos traumática e dá um produto com uma viabilidade melhor. Isso foi provado pelo professor Centeno, né, nos artigos que ele publicou a respeito da fotobiomodulação da gordura. E é menos traumático para a célula. Tá? Então, hoje, de rotina, a coleta de SVF ela é feita com laser. E o laser terapêutico ele tem se mostrado como uma terapia adjuvante espetacular junto na prática clínica. Hoje a gente tem à nossa disposição tudo que você imaginar de terapia biofísica, campo eletromagnético, ondas de choque, laser. E a gente vê uma associação muito forte, um efeito sinérgico muito forte entre todas essas terapias, mas o laser ele é especial no tratamento desse tipo de patologia. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês trouxeram casos clínicos para discutir, né? Quantos casos clínicos vocês têm para discutir? Eu tenho 4, acho que a Poliane tem mais os 4 também, mas a gente pode diminuir isso bastante. Tá, ok. Eu vou então só fazer um comentário, porque senão a gente não vai conseguir apresentar os seus
os casos clínicos. Eu vou tentar dar um fechamento aqui, senão a gente não vai progredir. Muitas dúvidas e a gente tem muitos insights do que fazer. Vamos lá. Gordura. 40 e tantos processos diferentes de produção, a gente vai ter multiplicidade de resultados. Qual o melhor e o que fazer aonde? Nós não temos essa pergunta por enquanto. Nós temos colega, por exemplo, no Rio de Janeiro, que está fazendo One Step para osteoartrite do joelho, está com 50 e poucos casos. Quando ele publicar, a gente vai ter uma noção se funciona ou não funciona. Uma coisa. Mesma coisa para os outros processos. Tá? Em relação a PRP, eu acho que em PRP nós estamos muito mais avançados do que na gordura. Por quê? Porque a gente começou antes. Então, apesar da gente parar no Brasil de ter feito, o resto do mundo continuou fazendo. Então, hoje a gente tem literatura muito mais robusta. Em relação ao PRP, eu tinha uma pergunta, vou deixar para fazer em off, mas eu vou lançar para vocês. Nós temos muita crítica em relação à função de PRP para osteoartrite. E tem um artigo, na verdade, publicado em blog, feito pelo Cris Centeno, que já foi citado aqui hoje mais cedo, onde ele faz uma revisão completa dos artigos. E aí, o que ele teve de insight? Uma coisa muito interessante. 11 artigos, 11 meta-análises onde o PRP não funcionou, eram todos eles feitos pelo mesmo kit. Eu não vou citar o nome da empresa. Mas esse kit fechado, ele não produz, em teoria, PRP. Porque eu considero o PRP multiplicação de, no mínimo, 2 vezes a concentração basal. Tá? Inclusive, a classificação de Maspil fala de pelo menos 2 vezes. Essa é a primeira classificação, pelo menos multiplicação. E esse kit produz 1,4 vezes. E aí, se você diz que não funciona o PRP, você não está dizendo que o PRP não funciona, você está dizendo que esse kit não funciona. Tá? E aí a gente vai para uma outra coisa interessante do PRP, que saiu agora com o artigo do Manside 21, que é a dose efetiva. O que é dose efetiva? Não é mais o que você está multiplicando em relação ao basal, e sim o número de plaquetas que efetivamente estão sendo injetadas. E como é que você calcula isso? Com a concentração de plaquetas vezes o volume injetado. E aí, em teoria, você começa a ter melhores resultados quando você injeta 1 bilhão de plaquetas. Então, comecem a ter isso em mente se começarem a fazer algum estudo em relação a PRP. Isso é uma linha de pesquisa. E temos a outra linha, que é, na verdade, usar a sinalização, que já foi falado aqui mais cedo, que é talvez o princípio do IPRF, onde você vai ter uma baixa concentração de plaquetas, mas com uma sinalização interessante. Então, a gente vai dar sequência com o pessoal. Vamos lá, mais uma pergunta, então a última. A derradeira. Ok. Queria te perguntar, Luiz, por favor, sobre o laser. Se esse que vocês usam, se ele é off-label, que eu digo de autorização de Anvisa, desculpa perguntar assim, mas é porque tem sempre esse problema, né? A gente na fisiatria enfrenta muitos problemas com relação a isso. E a outra pergunta foge um pouco, achei a mesa sensacional, mas queria perguntar se algum de vocês tem experiência ou alguma opinião formada sobre o uso de ozônio. Bom, respondendo, obrigado a pergunta, primeiramente sobre o laser. O laser que a gente usa é o laser terapêutico medicinal mesmo, a gente faz uso dele dependendo do comprimento de onda. O laser que a gente faz uso lá é com 4 comprimentos de onda. Tá? Eles são associados e dependendo do comprimento de onda a gente tem um efeito terapêutico. Fotobiomodulação, anti-inflamação, analgesia. Então, tem lasers que só tem um comprimento de onda, ele só faz aquilo. Então, o que a gente vê como um laser de 1064, ele serve para analgesia. Ele não faz anti-inflamação, ele não faz fotobiomodulação. Ele só faz analgesia. O que a gente usa, ele é combinado com 4 comprimentos de onda. Tá? Uma coisinha. Você queria ser o aspecto legal do laser, né? Vê o seguinte, o laser é liberado sim, você pode pedir, só que se for um ortopedista, você não vai conseguir usar. O convênio, ele trava o uso do laser, não porque ele seja proibido para nós, ele diz que é para cirurgia plástica. A plástica usa e não tem nenhuma contraindicação. A gente usa, mas por enquanto não está no rol dos convênios, por exemplo, para a gente poder utilizá-lo, mas ele não é proibido, não. O laser, só complementar, é liberado.
É isso que eu ia falar. Eu tenho no O laser, ele é... o laser ele só não terapêutico. tá no rol dos convênios. Tá no rol dos Ele convênios. não é pago pelos Ele é convênios, liberado. mas o uso, ele é Totalmente rotineiro. liberado. Assim como onda de choque, assim como magnetoterapia. Rol da ANS, isso. Rol da ANS, é isso aí. Ah, ozônio. Desculpa, eu não faço ozônio, mas no último congresso que eu tive, o pessoal do odonto faz muito com bastante resultados, né? Eu tenho um pouco de experiência. Na prática, já utilizei mais, hoje utilizo menos, mas eu acho que tem o seu espaço, sim, mas é um dia inteiro de discussão. Eu acho que, por exemplo, nas feridas a gente usa bastante o efeito antimicrobiano, isso já está bem estabelecido, então eu uso bastante interessante. Na dor, de uma maneira geral, acho que tem seu espaço, mas daí acho que é importante ter a indicação precisa, né? Não sair indicando para tudo, que mais uma vez é isso que queima os métodos, né? O ozônio, ele é um antioxidante. Então, dentro daquilo que a gente discutiu, ele entra como antioxidante. Como monoterapia, eu acho que nada do que a gente discutir vai ser efetivo como monoterapia. Como associação, com certeza. Inclusive, essa é a diferença dos produtos. Não tem produto melhor e pior. Tem produto diferente. Exatamente. O que você consegue fazer. Se eu só consigo fazer PRP, eu vou fazer PRP. Então, assim, PRP e o BMA e o BMEC e o SVF não tem uma questão de superioridade entre si. Tem de diferença. Então, você vai optar, por exemplo, a pergunta que tinham feito sobre a gordura do paciente. A gordura, nossa prática clínica, ela não é para a vozinha artrítica que tem uma gordura inflamada. Ela é para um defeito condral maior de um paciente jovem que tem uma gordura de boa qualidade. Então, às vezes, tem a dificuldade da coleta de gordura, a gente pode fazer guiado por ultrassom, igual a doutora Napoliani está desenvolvendo um método aí para a gente fazer esvaziamento do nicho, né? Então, como monoterapia, gordura só não resolve. Por isso que a gente trouxe aquele pentágono, de associar tudo que a gente pode fazer para dar o melhor tratamento de medicina regenerativa. Porque medicina regenerativa não é um injetável. Medicina regenerativa não é PRP. Medicina regenerativa ela não tem como você partir da regenerativa sem preparo de solo. Então ela é base. Então não é que a gente não faz, é porque a discussão começa daqui. Então se a gente não está aqui, não tem discussão para frente. A medicina regenerativa é o contexto, né? Então, um ponto interessante, quando você vai associar o ozônio com a regenerativa, por exemplo, a gente indica, por exemplo, não fazer essa mistura antes, porque a gente não tem estudo suficiente mostrando se você colocar o ozônio no seu PRP antes de injetar no paciente, se você não vai alterar a viabilidade daquelas células. Então, a gente evita fazer essa mistura fora do paciente, né? O uso associado depois, eu não vejo problema. Muito obrigado, senhores. Nós vamos dar agora sequência com os casos clínicos. Muito obrigado.